Aparentemente apenas uma mercearia comum, a estante de tinta está cheia de vários itens raros, sementes de fogo anti-inflamatórias. O anel espiritual de Tang San, as meias pretas de Liu Huiyan, as pessoas comuns já estão ocupadas adorando esses itens. Você apenas os trata como mercadorias comuns, todos pensam que você é estúpido demais, mas só você sabe. Você pode replicar essas coisas a qualquer momento, só porque você obteve a capacidade de fundir todas as coisas, desde que consuma uma certa quantidade de poder espiritual. Você pode fundir 2 itens com os mesmos atributos, e após fundir 2 corpos espirituais de 50 anos, eles imediatamente se transformam em um corpo espiritual de 100 anos. Depois que 2 armas mágicas de baixo grau são fundidas, um ajuste fino se transforma em uma arma mágica de grau médio, com essa capacidade de fusão. É muito fácil para você ganhar pedras espirituais. Neste momento você descobriu uma espada afiada no canto da mercearia. E as informações fornecidas pela sua habilidade de fusão indicam que este é um fragmento de uma arma mágica de 2º nível de qualidade inferior. Provavelmente, não teria valor nas mãos de outras pessoas. Mas não é necessariamente o caso em suas mãos, que tem a capacidade de fundir. Você segura na mão esquerda aquela arma mágica de grau médio que foi fundida com sucesso antes. Segurando o fragmento de arma mágica de 2º nível de baixo grau na mão direita, você murmurou em seu coração, fusão. Em um instante, você sente que o poder espiritual recém-restaurado em seu corpo está jorrando como uma inundação. Quando você sente que o poder espiritual em seu corpo está quase esgotado, uma nova arma mágica aparece em sua mão, uma arma mágica de 1º nível de alta qualidade. Você está muito satisfeito com esta arma mágica em sua mão, é uma arma mágica do tipo espada, toda preta. A lâmina é fria e ameaçadora. Você acaricia a primeira arma mágica de 1º nível de alta qualidade que você possui e dá um nome a ela. Estrela Negra. A arma mágica de 1º nível de alta qualidade mais barata custa 200 ou 300 pedras espirituais, e a arma mágica de 1º nível de qualidade superior custa mais de 1000 pedras espirituais. Você sente que esta faca Estrela Negra está quase perto de uma arma mágica de qualidade superior, afinal, ela fundiu um fragmento de 2º nível de baixo grau, e fundiu basicamente todos os bens em sua mercearia. Embora você ainda possa fundir, você não fez isso, afinal, sua força é muito baixa. Ninguém se importaria em vender coisas comuns, mas se você vendesse muitas coisas boas de repente, definitivamente atrairia a atenção de pessoas interessadas. É muito trágico ganhar mais pedras espirituais se você não tiver vida para gastá-las. Você coloca o corpo espiritual de 300 anos e a arma mágica de alta qualidade em seu anel de armazenamento. Então você coloca as outras coisas na prateleira. Embora haja menos mercadorias, o importante é a qualidade, não a quantidade. Depois de arrumar tudo, você abre a porta da mercearia. Pronto para começar a trabalhar, você se senta atrás do balcão esperando os clientes chegarem. Ao meio-dia, quando você estava sentado atrás do balcão quase adormecendo, finalmente uma jovem entrou em sua mercearia. Ao ver um cliente, você imediatamente se anima e se levanta, esfregando as mãos e sorrindo. O que esta cliente gostaria? A jovem riu ao vê-lo tão ridículo. Pequeno gerente, você pode me mostrar aqueles corpos espirituais? Você levanta ligeiramente as sobrancelhas. Gerente é gerente, por que adicionar a palavra pequeno? Mas para o bem dos negócios você aguenta. Você pegou todos aqueles corpos espirituais e os colocou no balcão para a jovem ver. A jovem pegou um corpo espiritual e o examinou cuidadosamente antes de acenar com a cabeça. Seus corpos espirituais são muito bons. Boa qualidade, energia espiritual abundante. Qual é o preço? Você cuidadosamente olhou para cima e para baixo para esta jovem. Você percebeu que ela era uma pessoa rica, e estava pensando se deveria extorquir dela, quando de repente a voz descontente da jovem veio. O que você está olhando? Você quer me extorquir, eu te digo. Esta senhorita conhece muito bem o preço dos corpos espirituais. Você não pode me extorquir. Você rapidamente deu algumas tosses para disfarçar seu constrangimento. Você ficou deprimido em seu coração. É tão óbvio assim. Até uma garotinha pode facilmente ver através dos meus pensamentos. Mas você ainda sorriu constrangido. Como poderia? Eu estava pensando no preço agora. Este corpo espiritual de 100 anos custa 15 pedras espirituais, o de 200 anos custa 50 pedras espirituais. A jovem ouviu e acenou com a cabeça satisfeita. É bom que você seja sensato. Você tem corpos espirituais melhores? Você ficou em silêncio por um momento. Então você pegou o corpo espiritual de 300 anos com a maior idade de seu anel de armazenamento. Realmente tem.
Os olhos da jovem brilharam. Ela pegou o corpo espiritual em sua mão e o examinou cuidadosamente. É uma pena que a idade seja apenas 300 anos. Seria ótimo se tivesse 500 anos. Você imediatamente retrucou. Corpos espirituais de 500 anos podem ser usados para refinar pílulas de segundo nível, onde é tão fácil de encontrar. Este corpo espiritual de 300 anos custa 180 pedras espirituais. Ok, eu quero todos esses. Calcule o total de pedras espirituais. Que bom! Um total de 480 pedras espirituais. A jovem pegou 500 pedras espirituais e as colocou no balcão. Eu também não vou tirar vantagem de você. A qualidade desses corpos espirituais é boa. Eu te dou 500 pedras espirituais. Quem não aproveita a vantagem é um idiota. Você não foi nada cerimonioso e pegou as pedras espirituais no balcão. A jovem guardou os corpos espirituais e perguntou, a propósito. Você pode conseguir um corpo espiritual de 500 anos? Você ficou em silêncio por um tempo, então disse. Você pode tentar, se você tiver tempo em 5 dias, pode vir aqui. Eu te darei uma resposta. Ok, então eu voltarei em 5 dias. Entendido, pequeno gerente Gu. Ei, eu disse para me chamar de gerente Gu. Você ficou um pouco irritado quando ouviu isso, entendeu? Pequeno gerente Gu. Mu Lingshui terminou de falar e foi embora alegremente. Pode-se ver que ela está de bom humor agora. Você balançou a cabeça e suspirou impotente. Tanto faz. Quem disse que ela é a cliente? O cliente é Deus. Você se conforta assim, mas esta Mu Lingshui é realmente uma pequena rica. Nem pestanejou para tirar 500 pedras espirituais. Você gosta mesmo desse tipo de ricaça? Não, não é bem assim. Depois que Mu Lingshui foi embora, você calculou. Essas pedras espirituais são a fusão de pedras espirituais de cerca de 50 anos. O preço de uma pedra espiritual de 50 anos é de 3 pedras espirituais, ou seja, esse negócio rendeu quase 400 pedras espirituais, é simplesmente brutal. Depois de vender as pedras espirituais, sua sorte começou a melhorar. Ao final da tarde, você vendeu mais 2 artefatos mágicos de nível médio e alguns objetos espirituais. Você ganhou centenas de pedras espirituais. Então, você fechou a mercearia e se preparou para passear pelo mercado noturno ao sul da cidade. Sua habilidade de fusão também pode ser usada para avaliar tesouros. Contanto que sua mão toque um item com poder espiritual, você pode saber as informações básicas do item. Muitos tesouros poderosos, após perderem seus donos ou serem danificados, automaticamente se recolhem, parecendo nada diferentes de coisas comuns. Sem uma visão muito ampla e um olhar experiente, é impossível descobri-los. Pensando nisso, você ficou um pouco animado. Não espere encontrar nenhum tesouro excelente, ficará satisfeito em encontrar 1 ou 2 objetos espirituais acima do segundo nível. Chegando ao mercado noturno, você viu muitos cultivadores independentes montando barracas aqui, vendendo uma variedade de coisas. Enquanto caminhava, você viu algo interessante. Então, você se preparou para ir em frente e dar uma olhada mais de perto. Esta barraca está vendendo pedaços de minério roxo de tamanhos diferentes. O dono da barraca é um homem corpulento com um rosto cheio de cicatrizes. Você se aproximou e perguntou, irmão, quanto você está vendendo esses minérios de ferro meteórico roxo? O homem corpulento te avaliou e respondeu, este não é um minério de ferro meteórico roxo comum, mas um minério bruto de ferro meteórico roxo produzido no Vale da Estrela Celestial. O ferro meteórico roxo é um bom material para refinar armas, podendo refinar artefatos mágicos de nível médio a superior. Mas o mais precioso dentro do minério de ferro meteórico roxo não é o próprio ferro meteórico roxo, mas a ametista condensada da essência do ferro meteórico roxo. A ametista pode ser usada como material principal para artefatos mágicos de segundo nível, sendo muito preciosa. Dentro desses minérios de ferro meteórico roxo brutos que o homem corpulento está vendendo, pode haver ametista, mas essa possibilidade é muito baixa. Quanto ao Vale da Estrela Celestial que este homem corpulento mencionou, é um vale algumas centenas de quilômetros fora da cidade Nuvem Ascendente. Lá costumava haver uma mina gigante de ferro meteórico roxo. A probabilidade de ametista contida no minério de ferro meteórico roxo lá é muito maior do que em outros lugares. Esta mina de ferro meteórico roxo foi explorada pelo Império Kanglan por centenas de anos. Já foi completamente explorada há muito tempo. Mas quão grande é uma mina gigante de ferro meteórico roxo? É impossível extraí-la completamente.
Então, depois que o pessoal do Império Kanglan parte, muitos cultivadores independentes entram nas cavernas da mina para procurar ferro meteórico roxo perdido. Você se agachou e tocou um pedaço de minério bruto. Uma informação apareceu imediatamente em sua mente: minério de ferro meteórico roxo. Você continuou tocando mais alguns pedaços, todos eram minérios de ferro meteórico roxo comuns. Até o sexto pedaço, uma informação diferente chegou à sua mente. Minério de ferro meteórico roxo contendo ametista. Você ficou secretamente surpreso e, sem demonstrar emoção, tocou o próximo pedaço. O homem corpulento disse impacientemente: Ei, você fica aí tocando para lá e para cá, vai comprar ou não? Compro, claro que compro. Não estou vendo qual comprar. Então, você tocou todos os minérios restantes. Infelizmente, apenas aquele de agora tinha ametista. Não sei de onde esse homem corpulento tirou esses minérios. A probabilidade é realmente baixa o suficiente. Eu quero este pedaço. Quantas pedras espirituais? Você deu um tapa no pedaço de minério com ametista. Este pedaço de minério é do tamanho de um prato de tinta. Só não sei quanta ametista tem dentro. O homem corpulento olhou para ele e disse: Este pedaço custa 80 pedras espirituais. Você pensou um pouco e o preço é razoável. Um pedaço tão grande de minério de ferro meteórico roxo, apenas o ferro meteórico roxo extraído deve ser suficiente para refinar 2 artefatos de primeiro nível. Mesmo que não haja ametista, ele pode ser vendido por muitas pedras espirituais. Você considerou um pouco e concordou imediatamente, pagando ao homem corpulento as pedras espirituais. Depois de comprar o minério de ferro meteórico roxo, você continuou a percorrer o mercado noturno. Durante o período, você também comprou algumas ervas espirituais de baixo nível e artefatos de baixo nível de primeiro nível, preparando-se para fundi-los e vendê-los em sua própria mercearia. Depois de passear por cerca de meia hora, de repente seus olhos se iluminaram. Você viu uma barraca vendendo fragmentos de artefatos mágicos. Você rapidamente caminhou até lá. O dono da barraca sorriu ao te ver e disse: Jovem, precisa de alguma coisa? Pegue o que gostar e dê uma olhada. Todos esses foram encontrados no antigo campo de batalha. Conforme sua mão passava por esses fragmentos, uma série de informações apareceu em sua mente. Basicamente, são fragmentos de artefatos de segundo nível. Uma pequena parte são fragmentos de artefatos de primeiro e terceiro níveis. O mais alto é um fragmento de artefato de quarto nível. Parece que este dono da barraca está dizendo a verdade sobre encontrar essas peças no antigo campo de batalha. Quanto custam esses fragmentos de artefatos? 10 pedras espirituais por peça. Escolha o que gostar. 10 pedras espirituais é um pouco caro. Essas coisas estão danificadas demais. Então diga um preço. Se for bom, eu vendo para você. Uma pedra espiritual. Está brincando comigo? Vá embora logo. Não atrase meus negócios aqui. E se eu comprar tudo? Se for tudo, o mínimo é 5 pedras espirituais. Não posso baixar mais. Só posso oferecer 3 pedras espirituais. Fechado. O chefe exibiu um olhar triunfante. Obviamente, ele ganhou muito com este negócio. Seu coração deu um salto. Ainda fui descuidado. Então, você voltou diretamente para sua mercearia, pegou o pedaço de minério de ferro meteórico roxo, e se preparou para ver quanta ametista tinha dentro. Você usou um artefato semelhante a um martelo e o atingiu com força. A superfície imediatamente rachou em algumas fendas. Através das fendas, era possível ver um leve brilho roxo saindo. Seu coração se alegrou. Mesmo que soubesse que havia ametista dentro, ainda estava muito animado ao vê-la de verdade. Você bateu mais algumas vezes, abrindo completamente o minério, revelando um pedaço de ametista do tamanho da metade de uma cabeça. Um pedaço de ametista do tamanho de um punho pode ser vendido por algumas centenas de pedras espirituais. Este pedaço de ametista do tamanho da metade de uma cabeça é suficiente para refinar um artefato de segundo nível e definitivamente vale milhares de pedras espirituais. Você rapidamente colocou a ametista em seu saco de armazenamento. Olhando para as pedras de minério quebradas no chão, você teve uma ideia brilhante e pegou 2 pedaços. Fusão. Os 2 pedaços de minério se fundiram instantaneamente em ferro, e você observou o ferro Zio em sua mão. Você também fundiu sucessivamente o restante do minério de ferro Zio em ferro Zioan, e o processo de refino em si é muito problemático. Mas com sua habilidade de fusão, é incrivelmente fácil, então você colocou todo o ferro Zioan nas prateleiras para vender. Depois de colocar o ferro Zioan, você pegou os pílulas eradas que tinha acabado de comprar, um total de 5 frascos.
10 pílulas por frasco devem ser o suficiente para elevá-lo ao pico do 5º nível de refinamento de Qi, mas você não tomou as pílulas depois de retirá-las. Em vez disso, você as fundiu e, como esperado, 2 pílulas zeradas de grau inferior se transformaram em uma pílula zerada de grau médio, e você ficou um pouco animado ao olhar para a pílula zerada de grau médio em sua mão. As pílulas de grau inferior contêm muitas impurezas, ou melhor, toxinas de pílula, e cada pílula que você toma exige muito tempo para refinar as toxinas. Se houver muitas toxinas de pílula no corpo, não apenas a velocidade de cultivo diminui, mas também é fácil perder o controle ao tentar avançar. É muito perigoso, mas refinar pílulas de alto grau é muito difícil. As pílulas de alto grau em geral são refinadas por alquimistas de alto nível usando pílulas de baixo nível, mas isso só permite refinar pílulas de grau superior, e quanto às pílulas de grau extremo, depende totalmente da sorte. Você reprimiu sua excitação e rapidamente pegou as pílulas zeradas restantes, o que o deixou ainda mais ansioso para melhorar seu cultivo. Afinal, fundir itens consome poder espiritual, e quanto maior o nível do item, mais poder espiritual é consumido. Um nível de cultivo muito baixo só permite fundir itens de baixo grau. Com o seu cultivo atual, você só pode fundir itens de primeiro nível usados por cultivadores do 7º nível de refinamento de Qi, e tentar fundir itens de nível superior resultará em falha devido à falta de poder espiritual. Pela manhã, você, que estava sentado em posição de lótus, abriu lentamente os olhos, como se um raio de luz dourada irrompesse de seus olhos. Você se sente incrivelmente confortável agora. Seu corpo inteiro está cheio de força. Você abre a porta da loja de variedades e começa o segundo dia de negócios. Hoje a sorte está boa. Não demorou muito para que um homem corpulento entrasse na loja. Você ficou um pouco nervoso ao ver o tamanho do homem, não porque você é covarde, mas porque essa pessoa exala uma aura assassina, obviamente alguém que arrisca a vida, e você sente que algo ruim está prestes a acontecer. Você perguntou cautelosamente: o que o senhor precisa? Olá. Eu sou Wei Zong, o líder do grupo de caça-demônios Vento Furioso. Meu irmão comprou um artefato mágico de grau médio de primeiro nível aqui ontem, e a qualidade é muito boa. Então eu queria ver se havia algo melhor. Então você é o líder Wei? Ouvi muito sobre você. Os artefatos mágicos que eu vendo são requintes feitos por mestres de refinamento de Qi. Com certeza o deixarão satisfeito. Você pegou os vários artefatos mágicos de grau médio de primeiro nível na prateleira e os colocou no balcão. Wei Zong os examinou cuidadosamente e acenou com a cabeça, dizendo: esses artefatos mágicos de grau médio de primeiro nível são realmente bons, mas são um pouco inúteis para mim. Você lançou um olhar cauteloso para Wei Zong, sentindo que ele estava pelo menos no 8º ou 9º nível de refinamento de Qi. Você pensou por um momento. Tirou a lâmina Estrela Negra da bolsa de armazenamento e a apresentou. Este artefato mágico se chama Lâmina Estrela Negra, um raro requinte entre os artefatos mágicos de grau superior de primeiro nível. Disse que um material muito precioso foi adicionado ao refinar esta lâmina. Então, depois que a Lâmina Estrela Negra foi refinada com sucesso, seu poder é incomparável. Os olhos de Wei Zong se iluminaram e ele pegou cuidadosamente a Lâmina Estrela Negra. Depois de examiná-la cuidadosamente por um longo tempo, ele disse: boa lâmina. Você sorriu e acenou com a cabeça. As palavras que você acabou de dizer foram todas inventadas. Era apenas para aumentar o prestígio e vendê-la por um bom preço. Depois de vê-la, Wei Zong disse satisfeito: eu quero esta lâmina Estrela Negra. Quantas pedras espirituais? Você ponderou por um momento e disse: embora esta lâmina Estrela Negra seja um artefato mágico de grau superior de primeiro nível, mas seu poder de ataque definitivamente não será mais fraco do que um artefato mágico de grau extremo de primeiro nível, e consome menos poder espiritual do que um artefato de grau extremo. Não vou dizer muito. 800 pedras espirituais. Wei Zong franziu a testa. Esta lâmina Estrela Negra é muito adequada para ele. 800 pedras espirituais. Mas ele não tem tantas pedras espirituais agora. Wei Zong estava um pouco envergonhado. 800 pedras espirituais não são realmente caras, mas eu não tenho tantas pedras espirituais comigo agora. Você poderia guardar esta lâmina Estrela Negra por alguns dias e não vendê-la. Eu voltarei para comprá-la assim que eu juntar as pedras espirituais. Você ficou surpreso e perguntou: quantas pedras espirituais o líder Wei tem agora? Wei Zong respondeu um pouco envergonhado: 500 pedras espirituais. Que tal isso? Líder Wei pode me dar 500 pedras espirituais primeiro.
Você pode levar a lâmina estrela negra primeiro, e as 300 pedras espirituais restantes podem ser dadas a mim depois que você as juntar. Ou você não é o líder do grupo de caça a demônios. Você pode compensar com remédios espirituais, você pode levar a lâmina estrela negra primeiro. As 300 pedras espirituais restantes podem ser dadas a mim depois que você as juntar, ou você não é o líder do grupo de caça a demônios. Você também pode compensar com remédios espirituais. Weizong riu alto. Haha, você é corajoso. Eu, Weizong, vou te considerar meu amigo. Então eu vou levar esta lâmina estrela negra primeiro. Me desculpe. Eu definitivamente enviarei as pedras espirituais em breve. Depois de se despedir de Weizong, você não vendeu nada até a noite. Você se apoiou no balcão sem energia, observando o sol desaparecer lentamente no topo da montanha. Você bateu no balcão e se levantou abruptamente, murmurando para si mesmo. Eu não posso esperar passivamente que os clientes venham, eu preciso pensar em uma maneira de aumentar a reputação da loja. Você fechou a porta da loja primeiro. Você chegou a uma pequena loja chamada Loja de Refino de Armas Sem Visão. Assim que você entrou, uma onda de calor o atingiu. Você viu um velho vigoroso de cabelos brancos refinando minério com fogo verdadeiro. Você ficou surpreso ao ver isso. Ser capaz de usar fogo verdadeiro requer pelo menos um especialista no 7º nível de construção de fundação. Parece que este chefe Wu não é apenas um mestre de refino de armas, mas também um especialista no 7º nível de construção de fundação. Você não interrompeu, mas ficou parado em silêncio esperando o velho terminar. Depois de um tempo, Mestre Wu retirou o fogo verdadeiro. E perguntou sem olhar para trás, o que você quer refinar? Respondendo ao sênior. O dono desta mercearia quer criar um cartaz chamativo para atrair clientes. Que interessante! Eu, um velho, tenho praticado o que há décadas e esta é a primeira vez que pratico uma placa. Aceito este trabalho. Tem algum pedido especial? Não tem nenhum pedido especial, só precisa ser duro o suficiente. Ok, o que você quer escrever na placa? Que nível você quer que seja? Você ponderou por um momento e disse com firmeza. Escreva pavilhão em uma na placa, e o nível pode ser um brilho de grau médio. O mestre Wu lembrou depois de ouvir. Praticar uma placa requer muito mais do que praticar outros sinais brilhantes. Não importa, sênior, sinta-se à vontade para usar. Qual é o tamanho da placa? Tamanho? Sênior, você pode praticar daquele tipo. Pode ser tão grande quanto você quiser? Mestre Wu pensou um pouco e disse. Para praticar para ser tão grande quanto você quiser. Você tem que adicionar prata ruí, mas é um desperdício usar prata ruí para um brilho. Você conhece a prata ruí. Este é um material indispensável para o brilho acima do 2º nível. Os tesouros mágicos que adicionaram prata ruí podem ser tão grandes quanto você quiser e podem ser colocados no corpo, por isso são muito preciosos. Geralmente você não pode comprar prata ruí mesmo com pedras espirituais. Você perguntou cuidadosamente, Sênior. Você tem prata ruí? Mestre Wu balançou a cabeça e recusou. Eu naturalmente tenho prata ruí em minhas mãos, mas você também sabe a preciosidade dessa coisa. Eu não vou vender para você. Você pensou um pouco depois de ouvir e tirou aquele ouro roxo da bolsa de armazenamento. Os olhos do mestre Wu se arregalaram e ele não tinha o comportamento de um especialista agora. Ele deu alguns passos à frente e examinou você cuidadosamente. O ouro roxo em sua mão é como ver uma beleza incomparável. Você sorriu para o mestre Wu com o ouro roxo na mão e disse. Sênior, podemos negociar agora? Mestre Wu acenou com a cabeça apressadamente. Deve valer a pena, certo? Onde você conseguiu este ouro roxo? Eu tenho procurado por um longo tempo e não consigo encontrar. Você respondeu assim. Este ouro roxo foi comprado pelo Júnior na barraca que vendia minério de ferros e yuan no mercado ontem à noite. Depois de voltar, tive sorte e abri este ouro roxo. Não me diga. Velho Sam. Eu não esperava que o minério vendido por este garoto realmente pudesse extrair ouro roxo. Mestre Wu ficou um pouco surpreso. Há apenas um que vende minério de ferros e yuan no mercado. Mestre Wu também comprou alguns na barraca. Eu nem sequer encontrei um cabelo de ouro roxo. Mestre Wu olhou para o ouro roxo e disse, eu não vou tirar vantagem de você. Eu vou ajudá-lo a praticar uma placa com prata ruí e compensá-lo com 200 pedras espirituais. Que tal? Sem problemas. Eu farei o que o sênior disse. Sua placa é muito fácil de praticar e não é para duelos. Não há necessidade de considerar o poder de ataque ou algo assim. Você pode vir pegar a placa amanhã. Você definitivamente ficará satisfeito.
Depois de deixar a pequena loja de prática de Qi, você não voltou para a mercearia, mas foi para um lugar que vendia ornamentos. Você está se preparando para renovar sua mercearia. Pelo menos deixe as pessoas andando naquela rua. Você pode encontrar sua mercearia de relance. De volta à mercearia, você imediatamente começa a cuidar da mercadoria que comprou. A fusão. A primeira coisa a fundir é este elixir de retorno espiritual, e então é a fusão. A promessa de 5 séculos de corpo espiritual de Munin Shui. O tempo passou sem saber e chegou o dia seguinte. Ontem à noite, com a ajuda do elixir de retorno espiritual, sua eficiência de fusão aumentou muito. Basicamente, tudo o que precisava ser fundido foi fundido. O nível mais alto é um corpo espiritual de 500 anos, uma espada voadora brilhante de nível superior de primeira ordem que fundiu fragmentos brilhantes de segunda ordem. Alguns elixires e materiais espirituais com 200 ou 300 anos também foram fundidos. Fundir itens sem parar a noite toda. Mesmo se você for um cultivador, é um pouco demais, mas isso não é sem benefícios. Fundir itens consome o poder espiritual do corpo. O poder espiritual do corpo é repetidamente consumido e restaurado. Isso solidificou muito seu cultivo original, que havia acabado de romper o 5º nível de refinamento de Qi. Você colocou alguns dos bens que foram fundidos ontem à noite nas prateleiras e guardou o resto na bolsa de armazenamento. Você sentiu a bolsa de armazenamento quase cheia e pensou, parece que preciso trocar de bolsa de armazenamento. De repente, você percebeu que as bolsas de armazenamento também poderiam ser fundidas. Volte e compre algumas para tentar fundir. Depois de arrumar, você não abriu a porta para negócios, mas se preparou para pegar a placa que havia encomendado ontem à noite. Assim que você chegou à porta, viu o mestre sentado lá dentro, bebendo chá espiritual tranquilamente. Eu vi o sênior. Você veio. A placa já foi praticada. De acordo com seu pedido, prata ruí foi adicionada. Contanto que você coloque uma marca nela com seu sentido espiritual, você pode controlar seu tamanho. Então, mestre Wu tirou uma placa do anel de armazenamento e jogou para você. Você olhou para a placa flutuando na frente de você. As 3 palavras pavilhão e em um acima são como dragões e fênix dançando. Mestre Wu também gravou uma pequena matriz de dissuasão nela. Se for estimulado com poder espiritual, pode suprimir diretamente os cultivadores do estágio final de refinamento de Qi. Você guardou a placa com alegria e fez uma reverência. Obrigado, Sênior. O Júnior está muito satisfeito com a placa. Mestre Wu acenou com a mão e disse: Ok, não precisa de muita cerimônia. Você pode enviar alguns bons materiais no futuro. Não vou tratá-lo mal. Depois de se despedir do Mestre Wu, você voltou para a mercearia e substituiu a placa acima pela placa personalizada. Sem surpresas, o pavilhão em Yuan nasceu oficialmente assim, olhando para a mercearia que se transformou num novo visual. O seu humor ficou um pouco mais agradável. Voltando à loja, começa o trabalho de hoje. Não muito tempo depois, um homem de meia idade entrou. O que o senhor precisa, meu caro cliente? Os produtos da nossa loja são absolutamente o melhor dos melhores, e definitivamente o deixarão satisfeito. Perante a sua paixão, o homem de meia idade disse um pouco nervoso: Eu não vim comprar nada, eu vim vender algo. Vender algo? Vender o quê? Você está um pouco curioso. É este vaso de jade, eu o encontrei perto do rio Linlan. O homem de meia idade tirou um vaso de jade ligeiramente rachado de um saco de armazenamento. Este não é um vaso de jade comum. Eu usei minha arma mágica para atacar este vaso de jade, e não houve nenhum dano, deve ser uma arma mágica de 2º nível ou superior. Você pegou o vaso de jade do balcão, e assim que o pegou, sentiu uma onda de frieza, e então uma mensagem apareceu em sua mente. Arma mágica de primeira classe danificada de 6º nível, vaso de jade Xuanin. Arma mágica de primeira classe de 6º nível. Sua palma tremeu por um momento, quase não conseguindo segurá-lo. Esta é uma coisa usada por um grande chefe na fase de transformação divina. Nunca pensei que apareceria nas mãos de um cultivador no estágio de refinamento de Qi, embora haja algumas rachaduras. Não é muito sério. Suprimindo o choque em seu coração, você fingiu olhar para ele por um tempo e disse: Isto é realmente uma coisa boa, mas este vaso de jade já está danificado. Quanto você está preparado para vender por pedras espirituais? Ouvindo suas palavras, o homem de meia idade ficou chocado e hesitou. Isso pode ser trocado por uma arma mágica de nível superior. Pode. Que tipo de arma mágica você quer? Eu quero trocar por uma arma mágica para meu filho,
ele é um cultivador de 3 raízes espirituais, e ele já chegou ao 6º nível de refinamento de Ki. Eu estou me preparando para dar a ele uma arma mágica de nível superior. Você está um pouco emocionado, que pena para os pais de todo mundo. Então você tirou uma flecha voadora de um saco de armazenamento. O homem de meia-idade pegou a flecha voadora, olhando para o corpo da flecha branco-prateado. E na ponta da flecha, coberta de brilho cintilante, assentindo repetidamente, muito bom. Esta é a melhor arma mágica de nível superior que eu já vi, é esta. Obrigado, chefe. Você sorriu e disse, se você precisar de alguma coisa da próxima vez, você pode vir à minha loja, e eu garanto que você ficará satisfeito. Após o término da transação, você rapidamente guardou o vaso de Jade Chuanin, afinal, esta é uma arma mágica de primeira classe de 6º nível, mas também é absolutamente inestimável. Pode ser considerado um final feliz para todos. Para o homem de meia-idade, o vaso de Jade Chuanin danificado é inútil. Para você, você ganhou uma arma mágica danificada de 6º nível. Mas ainda não pode ser fundida agora, afinal, seu nível de cultivo é muito baixo. Fundir uma arma mágica de primeira classe de nível superior consumirá toda a energia espiritual em seu corpo, sem mencionar uma arma mágica de 6º nível. Em seguida, o efeito de sua reforma na mercearia será refletido. Contanto que os cultivadores andem nesta rua, eles descobrirão facilmente seu pavilhão em Yuan. Afinal, usar uma arma mágica como sinal na cidade de Linjun, nesta rua da cidade de Linjun, é a única loja. A decoração dentro da loja também é muito diferente de outras lojas. As pessoas inconscientemente olham mais algumas vezes ou entram para dar uma olhada. À noite, você vendeu 6 armas mágicas de nível médio de primeiro nível, e algumas ervas e materiais espirituais, ganhando cerca de 300 pedras espirituais. Você olhou para o céu e já era tarde. Então você fechou a porta da loja e foi ao mercado do sul da cidade para comprar alguns produtos. Como ontem, no mercado, você ganhou algum dinheiro e comprou algumas ervas e materiais espirituais comuns, armas mágicas de nível inferior de primeiro nível. Infelizmente, nada foi descoberto hoje. Ou é falso, ou é algo que não tem muito valor. Mas isso é normal, como pode haver tantas coisas boas esperando por você para encontrar uma barganha. De volta à mercearia, você começa a grande fusão desta noite. Primeiro, você funde os talismãs recém-comprados. Você tira 2 talismãs de bola de fogo de nível inferior de primeiro nível. Você murmurou a palavra fusão. Em um instante, uma explosão de luz envolveu os 2 talismãs. Um novo talismã apareceu em sua mão. Olhando para a energia contida nele, ele já atingiu o nível médio de primeiro nível. Olhando para as runas acima, deveria ser o talismã de bola de fogo grande de nível médio de primeiro nível. Realmente funciona. Então você funde todos os talismãs que comprou. Mais de 10 talismãs de escudo de terra de nível superior de primeiro nível. Mais de 10 talismãs de nível médio de primeiro nível. Depois de fundir os talismãs, você começa a fundir os elixires espirituais. Existem elixires espirituais de Yuan para aumentar o nível de cultivo, elixires de retorno espiritual para restaurar a energia espiritual, elixires de jade claro para curar ferimentos e elixires de desintoxicação para desintoxicar. Alguns elixires de primeira classe foram fundidos para se preparar para o uso pessoal. O resto foi fundido em elixires de nível médio e superior, deixando-os para mais tarde. Depois de fundir os elixires, você não continuou a fundir, mas tomou elixires espirituais de Yuan para cultivar. Você quer elevar seu nível de cultivo para o 5º nível máximo de refinamento de Qi e se preparar para romper em alguns dias até o 6º nível de Qi condensado, com a ajuda de pílulas de qualidade superior, mesmo que você seja o mais lento das artes marciais. A velocidade de cultivo dos cultivadores também é muito rápida. Na manhã seguinte, seu cultivo, após tomar 3 pílulas espirituais Yuan de qualidade superior, atingiu o pico do 5º nível de Qi condensado conforme o esperado. Quase conseguiu romper para o 6º nível de Qi condensado. Depois de terminar de cultivar, você se levanta e coloca alguns talismãs de cobra de fogo e talismãs de parede de terra que você fundiu ontem nas prateleiras. Além dos talismãs espirituais, também há 10 garrafas de pílulas espirituais Yuan de qualidade média. Depois que tudo estiver pronto, você abre a porta da loja e começa um novo dia de negócios. Não sei se é porque mais pessoas ficaram sabendo da pavilhão Yuan ontem, as pílulas espirituais Yuan de qualidade superior da equipe vermelha
Mesmo que custassem 20 pedras espirituais cada, não impediram seu desejo de comprar. Elas se esgotaram em uma manhã, assustando você a ponto de não ousar tirar mais pílulas de qualidade média. Mesmo que alguém venha perguntar, você diz que já se esgotaram. Você planeja, no futuro, tirar apenas uma ou duas pílulas de qualidade média por dia como um chamariz para atrair clientes. Quando fecha a loja à noite, calcula aproximadamente que ganhou cerca de 500 pedras espirituais hoje. Isso já equivale às pedras espirituais que ganhava em mais de meio ano antes. As coisas vendidas na loja, depois de serem fundidas uma vez, têm algumas pequenas falhas originais e o vocabulário desaparece. O nível vermelho é um pouco melhor. Então, as pessoas que vêm à sua loja sempre compram alguma coisa. Pequeno gerente Gu. Não te vejo há alguns dias, como se esta sua pequena loja tivesse mudado. Se eu não te visse sentado aqui, eu teria pensado que tinha me enganado. De repente, uma voz interrompe seus pensamentos. Levantando a cabeça, Mu Lingxu está sorrindo e parada na frente da loja, olhando curiosamente ao redor. Calculando o tempo, hoje é o dia que você e Mu Lingxu combinaram. Eu disse, você pode me chamar de gerente Gu ou me chamar diretamente pelo meu nome. Não me chame de pequeno gerente Gu, Gu Yuan disse um pouco irritado. Entendido. Pequeno gerente Gu. Esqueça, um bom homem não discute com uma mulher. Você veio hoje por causa do ginseng espiritual de 500 anos, certo? Gu Yuan disse sem rodeios. Sim, exatamente. Você tem ginseng espiritual de 500 anos agora? Mu Lingxu ouviu Gu Yuan mencionar o ginseng espiritual. Guardou seu humor brincalhão e perguntou ansiosamente. Gu Yuan não disse nada, mas tirou uma caixa de jade de sua bolsa de armazenamento. Dentro havia um ginseng espiritual com a espessura do braço de um bebê, exalando um poder espiritual incrível. Depois que Mu Lingxu viu, ela imediatamente pegou a caixa de jade e a segurou em suas mãos, abrindo-a para examinar cuidadosamente. Eu não esperava que você realmente conseguisse um ginseng espiritual de 500 anos. E a qualidade ainda é tão boa. Depois de olhar por um tempo, Mu Lingxu disse surpresa para Gu Yuan. Para conseguir este ginseng espiritual, gastei um preço enorme. Diga, quantas pedras espirituais você está disposta a dar para comprar este ginseng espiritual? Gu Yuan disse para Mu Lingxu. Com seriedade, ginseng espiritual de cerca de 100 anos geralmente é raro no mercado, mas ainda pode ser encontrado se você gastar um tempo procurando. Ginseng com mais de 100 anos é ainda mais raro. Especialmente o ginseng espiritual que atingiu 500 anos, que é ainda mais difícil de encontrar. Porque, uma vez que o ginseng espiritual atinge 500 anos, ele se torna uma erva espiritual de segundo nível. O lendário ginseng espiritual de 1000 anos é uma erva espiritual de terceiro nível. Portanto, o ginseng espiritual com mais de 500 anos é basicamente impossível de encontrar no mercado. Recursos espirituais de segundo nível são recursos de cultivo usados no período de alma nascente. A troca de recursos espirituais de segundo nível na cidade de Lingyun é basicamente feita por meio de troca de itens, como Gu Yuan usando ouro roxo para trocar o selo Rui com o mestre Wu, ou usando pedras espirituais de qualidade média para negociar também serve. Uma pedra espiritual de qualidade média equivale a 100 pedras espirituais de baixa qualidade. O período de fundação geralmente usa pedras espirituais de qualidade média para cultivar. De qualquer forma, é difícil comprar recursos espirituais de segundo nível com pedras espirituais de baixa qualidade. Com sua capacidade de fusão atual, fundir ginseng espiritual de cerca de 500 anos já é o limite. Se você quiser fundir ginseng de anos mais altos, terá que trabalhar duro para melhorar seu cultivo. Mu Lingxu ouviu isso, ponderou um pouco e disse, eu ofereço 500 pedras espirituais de baixa qualidade, mais um convite para a mansão dos 10.000 tesouros. Para o leilão, que tal? Convite para o leilão da mansão dos 10.000 tesouros? Gu Yuan ficou surpreso. Certo, a mansão dos 10.000 tesouros realizará um leilão anual. Em anteontem à noite, haverá muitas coisas boas aparecendo na época. Ouvi dizer que o item final será uma pílula de fundação. Mu Lingxu respondeu. Feito. Negócio. Depois de ouvir as palavras de Mu Lingxu, Gu Yuan concordou alegremente. Mu Lingxu também exibiu um sorriso. Um corpo espiritual é diferente de outras ervas espirituais, precisando ser refinado em pílulas medicinais para ser consumido. Ele pode despertar as propriedades medicinais através de um leque espiritual originalmente, ervas espirituais de segundo nível.
não podem ser consumidas durante o período de refinamento de Qi, mas, através do leque espiritual, monges no período de refinamento de Qi podem absorvê-las. Pode lançar uma base muito boa para monges no período de refinamento de Qi. Mu Lin Shui já está no pico da 8ª camada de refinamento de Qi. Com este corpo espiritual, ela tem certeza de que dentro de uma semana alcançará a 9ª camada de refinamento de Qi, e então poderá se preparar para o estabelecimento da fundação. Quanto ao porquê de não comer pílulas medicinais, é porque, a menos que sejam pílulas medicinais de qualidade suprema, todas têm toxinas de pílula. O período de refinamento de Qi é a fase de construção da base. Um prodígio do céu como ela, não come pílulas medicinais se puder evitar. Após a conclusão da transação, Mu Lin Shui partiu alegremente. Depois que Mu Lin Shui partiu, Gu Yuan pegou o convite para o leilão do pavilhão Vambal e olhou para ele por um tempo, depois guardou-o em sua bolsa de armazenamento. Você ouviu falar sobre o pavilhão Vambal realizar um leilão da última vez que comeu no pavilhão Ninjiuan? E estava se preparando para conseguir um convite amanhã, mas não esperava que este convite fosse entregue automaticamente à sua porta. Você pode ir dar uma olhada quando chegar a hora, ou pode preparar algumas coisas boas para colocar no leilão. Desde que você renovou a loja, seus negócios melhoraram significativamente. Justamente quando você estava ansiando por um futuro melhor, algumas pessoas com aparências ferozes apareceram na porta da sua loja. É aqui? Exatamente, chefe, é esta loja. Os negócios têm sido muito agitados nestes 2 dias. Gu Yuan ficou alarmado em seu coração, olhando para essas pessoas que obviamente não eram boas pessoas. Você teve um mau pressentimento. Você rapidamente se levantou e curvou as mãos, dizendo: Senhores, por favor, me digam, há algo que vocês precisam em minha pequena loja? Você é o dono desta loja? O grandalhão com o rosto cheio de cicatrizes de acne lançou um olhar oblíquo para Gu Yuan e disse: Sim, eu sou Gu Yuan, o dono desta loja. Gostaria de saber o que os senhores desejam? Gu Yuan respondeu com a cabeça erguida. Ouvi dizer que seus negócios têm sido muito bons ultimamente? O líder respondeu evasivamente: Onde, é tudo bondade de todos. Gu Yuan disse cautelosamente: Nós, irmãos, não temos nada de importante, só queremos pedir emprestado algumas pedras espirituais ao chefe Gu. Para gastar, não sei se o chefe Gu nos dará essa honra? O líder disse casualmente. A expressão de Gu Yuan imediatamente ficou feia ao ouvir isso. Não é preciso pensar muito, as pedras espirituais emprestadas definitivamente serão como um bolinho de carne batendo em um cachorro sem volta. E se houver uma primeira vez hoje, definitivamente haverá uma segunda e uma terceira vez no futuro. Senhores, vocês não sabem, embora os negócios da minha loja tenham melhorado um pouco nestes 2 dias, o custo das coisas que vendo na minha loja é muito alto e não consigo ganhar muitas pedras espirituais. Gu Yuan disse cautelosamente. Pare de dar desculpas para mim. Eu te digo, vou pegar essas pedras espirituais emprestadas hoje. O líder disse com um sorriso frio. Minha loja é protegida pela mansão do senhor da cidade. Vocês ousam causar problemas? Gu Yuan não pôde deixar de dizer com raiva depois de ouvir isso. Haha! Nossos irmãos realmente não podem ofender a mansão do senhor da cidade, mas nossos irmãos não estão preparados para fazer nada com você. Nós apenas nos sentaremos na porta da sua loja todos os dias. E só isso. O líder riu alto depois de ouvir isso. Gu Yuan ouviu e imediatamente entendeu o que eles estavam planejando. Vocês não vão atacar você, nem se atrevem a atacar você. Mas vocês vão bloquear a porta da sua loja. Como você vai abrir a porta para fazer negócios quando chegar a hora? Essas pessoas são como bandidos na terra. Vocês não têm nada para fazer o dia todo, procurando especificamente por pessoas fáceis de intimidar, sem poder e sem influência, para extorquir. É óbvio que desta vez vocês estão de olho em Gu Yuan. Neste momento, os outros donos de lojas ao redor ouviram o barulho e olharam para cá, mas ninguém se atreveu a falar, afinal, vocês também têm lojas. Seria problemático se vocês também fossem alvos dessas pessoas. Capítulo 11 Weixong. Justamente quando Gu Yuan estava se preparando para dar algumas pedras espirituais para se livrar dessas pessoas, um homem corpulento chegou com um grupo de pessoas. Zamazi, sua pele está coçando? Você se atreve a bloquear a porta da loja do meu irmão? O homem corpulento se aproximou com as pessoas e gritou alto ao ver esta situação. Gu Yuan ficou muito feliz ao ver a pessoa que chegou. Saudações, irmão Wei.
A pessoa que chegou era Wei Chong, o líder do grupo de caça demônios Vento Furioso, que comprou a faca de coração negro de Gu Yuan da última vez. Haha, irmão Gu não precisa ser tão formal. Parece que você está em apuros? Wei Chong riu alto com franqueza. Deixe o irmão Wei rir. Gu Yuan disse com um sorriso amargo. Irmão Wei, por que você veio? Aquele Zamazi viu Wei Chong e Gu Yuan se chamando de irmãos, sentindo que as coisas não estavam boas. Ele disse gaguejando. Quem é seu irmão Wei? Zamazi, que audácia você tem, até extorquindo. A loja do meu irmão? A expressão de Wei Chong mudou, assustando Zamazi. Wei Chong, como líder de um grupo de caça-demônios, nesta cidade nuvem da floresta, também é considerado um. Eles são cobras locais genuínas, então esses rufiões comuns naturalmente têm medo. Irmão Wei, eu realmente não sabia que você era irmão dele. Se eu soubesse, mesmo que me dessem 100 coragens, eu não ousaria ser insolente aqui. Zamazi, vá embora agora. Se você ousar vir à loja do meu irmão para causar problemas novamente, eu vou quebrar seus 2 braços. Wei Chong disse sem cerimônia. Sim. Eu vou embora agora e nunca mais ousarei assediar a loja do chefe Gu. Zamazi ouviu e imediatamente concordou, e então fugiu com alguns de seus capangas. Muito obrigado, irmão Wei, por sua ajuda justa. Caso contrário, eu estaria em apuros desta vez. Vendo Zamazi fugindo em pânico, Gu Yuan disse a Wei Chong com gratidão. Para o irmão Wei, é apenas uma questão de levantar a mão. Mas para mim, é como carvão na neve. Gu Yuan balançou a cabeça e disse. Deixe isso para lá. Eu vim hoje para pagar os 300 yuans de lanches da última vez. Irmão Wei me ajudou tanto desta vez, esses lanches serão como dinheiro para bebidas para os irmãos. Wei Chong ouviu isso e imediatamente recusou. Irmão Gu, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Eu ajudei só por causa desses lanches? Gu Yuan ouviu isso e soube que havia dito algo errado, então rapidamente pediu desculpas. Irmão Wei, desculpe. Eu não sei falar. Wei Chong ouviu. E sua expressão melhorou um pouco. Irmãos, não fiquem parados lá fora. Entrem e sentem-se primeiro para conversar. Então, Gu Yuan convidou Wei Chong e os outros para entrarem na loja e tirou mesas e cadeiras. Deixou todos se sentarem. Então, Gu Yuan tirou de seu saco de armazenamento um prato de frutas espirituais de jade verdejante. Esta é a fruta espiritual do Jardim Centenário. Wei Chong viu Gu Yuan tirar um prato de frutas espirituais. Ele olhou atentamente e perguntou incerto. A fruta espiritual do jardim é a fruta espiritual mais comum no mundo do cultivo. Ela cresce em árvores espirituais do jardim e pode amadurecer em 10 anos. É o principal ingrediente para refinar a pílula espiritual do jardim. Uma fruta espiritual do jardim de 10 anos tem diferentes pedras espirituais dentro. A energia espiritual contida nela é muito pura e suave, e é facilmente refinada e absorvida pelos cultivadores. E um cultivador no estágio intermediário de refinação de Qi leva pelo menos um dia para refinar a energia espiritual contida em uma pedra espiritual de grau inferior. Além disso, a fruta espiritual do jardim, após amadurecer, pode continuar a crescer. Com o aumento dos anos, a energia espiritual contida nela também aumentará. Geralmente, no mercado, são vendidas frutas espirituais do jardim de 10 anos. Existem algumas frutas espirituais do jardim de 20 ou 30 anos. Frutas espirituais do Jardim Centenário nunca são vendidas. Frutas espirituais do Jardim Centenário geralmente aparecem apenas no Jardim de Ervas de Grandes Forças com uma longa herança. Mas vocês, grandes forças, não têm falta de pedras espirituais, então por que as venderiam? Elas são usadas para nutrir os excelentes juniores de suas famílias. Dizem que na mansão do senhor da cidade existe uma árvore de frutas espirituais do jardim que atingiu mais de 500 anos. Há algumas frutas espirituais do jardim nela, que são as primeiras frutas daquela árvore. Não sei se é verdade. Vendo o espanto de Wei Chong, Gu Yuan sorriu e assentiu. Sim, são frutas espirituais do Jardim Centenário. Eu as consegui há pouco tempo. Hoje, deixem os irmãos experimentarem para ver como é o sabor. Não. Wei Chong ouviu isso e balançou a cabeça repetidamente para recusar. Os outros também balançaram a cabeça para recusar, embora estivessem com inveja. Gu Yuan fingiu estar infeliz e disse. Irmão Wei, vocês me ajudaram tanto hoje. Será que eu não posso nem convidar os irmãos para comerem uma fruta espiritual?
Wei-Chong ficou um pouco constrangido. Gu Yuan olhou para o rosto constrangido de Wei-Chong e disse: Não sejam assim. São apenas algumas frutas espirituais. Depois de dizer isso, ele pegou uma fruta espiritual do jardim e mordeu. Haha! Irmão Gu é generoso. Wei-Chong riu alto e não se conteve mais. Ele pegou uma fruta espiritual do jardim e começou a comer. Haha! Irmão Gu é um bom amigo. Se houver alguma coisa no futuro, apenas nos procure. Os outros estavam babando por esta fruta espiritual do jardim centenário. Há muito tempo, e todos pegaram uma e começaram a comer. Gu Yuan também estava comendo pela primeira vez hoje. Era azedo e doce, e a energia espiritual contida nela parecia quase a mesma que a da pílula espiritual do jardim de grau superior. Depois de comer, ele sentiu que o gargalo da sexta camada de refinação de Qi já estava um pouco solto. Esta noite, contanto que ele coma outra pílula espiritual do jardim de grau superior ou uma fruta espiritual do jardim centenário. Só preciso comer mais uma pílula espiritual de grau supremo ou uma fruta espiritual centenária esta noite. Então pode-se romper para o sexto nível de Qi de treino. Os membros importantes do bando da fenda demoníaca do vento amarelo têm, no mínimo, o sétimo nível de Qi de treino. A fruta do jardim espiritual centenário não é tão útil para vocês quanto o osso Yuan, mas equivale a meio mês de cultivo árduo. Depois que Weizong terminou de comer, Weizong juntou as mãos e disse: Não admira que seja fruta do jardim espiritual centenário. Desta vez, muito obrigado, irmãozinho Gu, por gastar tanto. Irmão Wei, não precisa ser tão formal. A propósito, vocês acabaram de voltar de fora da cidade? Gu Yuan acenou com a mão. Mudou de assunto e perguntou: Sim, acabamos de voltar do Monte Tianyin hoje. A faca estrela negra que o irmãozinho Gu me vendeu da última vez é realmente poderosa. Desta vez, levei meus irmãos para vender no Monte Tianyin e encontramos um elefante de armadura bárbaro de primeiro nível de pico. Normalmente, mesmo um artefato mágico de nível superior de primeiro nível pode não conseguir romper sua defesa. Mas foi gravemente ferido pela faca estrela negra com um único golpe. E então, Weizong tirou a faca estrela negra de sua bolsa de armazenamento para examiná-la. Pode-se ver que Weizong gosta muito desta faca estrela negra. Ele até precisa tirá-la para dar uma olhada. Haha! Eu disse, não vou decepcionar o irmão Wei, certo? Gu Yuan olhou para Weizong segurando a faca estrela negra e disse com um sorriso: A propósito, o irmãozinho Gu disse da última vez que pode usar ervas espirituais para pagar a dívida, certo? Depois que Weizong pegou a faca estrela negra, lembrou-se do assunto principal e disse: As ervas espirituais na minha loja estão quase esgotadas. Irmão Wei, você está usando ervas espirituais para me pagar, mas é o que eu mais desejo. Gu Yuan respondeu com um sorriso: Então está tudo bem. Desta vez, eu e meus irmãos tivemos sorte na Cordilheira Tianyin. Encontramos muitas ervas espirituais. Weizong disse com um sorriso. Depois de falar, Weizong tirou uma bolsa de armazenamento. Todas as ervas espirituais dentro foram retiradas. Gu Yuan deu uma olhada rápida. Havia cerca de 200 ou 300. Eles foram colocados aleatoriamente na mesa. A maioria eram ervas espirituais comuns de baixo nível. A idade variava de algumas décadas a centenas de anos. Havia também alguns tipos de ervas espirituais mais preciosas. De repente, várias flores espirituais de cores vivas chamaram sua atenção. Você estendeu a mão e pegou uma delas. Uma informação apareceu em sua mente: flor espiritual multicolorida Hong imatura. Esta é a flor espiritual multicolorida Hong, mas infelizmente ainda não amadureceu. Weizong viu Gu Yuan pegar a flor espiritual multicolorida Hong e disse com pesar. Capítulo 12. Flor espiritual multicolorida Hong. A flor espiritual multicolorida Hong é uma erva espiritual muito preciosa. Ao contrário de outras ervas espirituais que podem melhorar o cultivo ou curar ferimentos, ela pode fortalecer os meridianos no corpo de um cultivador. Melhora a aptidão para o cultivo e a velocidade de cultivo. Além de estar relacionado à raiz espiritual, também está intimamente relacionado aos meridianos no corpo do cultivador. Afinal, existem tantos cultivadores no mundo. É impossível que as raízes espirituais sejam as mesmas e a velocidade de cultivo seja a mesma. Os meridianos no corpo de um cultivador. Quanto mais resistentes e amplos, mais rápida a velocidade de cultivo. Mas os meridianos de cada cultivador são inatos e só podem ser fortalecidos lentamente com o aumento do cultivo. É difícil haver outros métodos para fortalecer os meridianos.
Embora seja difícil, não é impossível. Existem algumas ervas espirituais especiais no mundo do cultivo que podem fortalecer os meridianos no corpo de um cultivador. Mas essas ervas espirituais especiais são todas tesouros raros. A flor do dragão espiritual multicolorida é uma delas. Não é apenas extremamente rara, mas também extremamente exigente em relação ao ambiente de crescimento. E somente a flor do dragão espiritual multicolorida madura tem o efeito de fortalecer os meridianos e melhorar a aptidão. A flor do dragão espiritual multicolorida imatura só pode nutrir os meridianos. Por exemplo, após uma falha na descoberta, os meridianos geralmente sofrem alguns danos. Tomar a flor do dragão espiritual multicolorida imatura tem um efeito muito bom. Gu Yuan deu uma olhada. Havia um total de 3 flores do dragão espiritual multicoloridas imaturas. 2 tricolores e uma bicolor. Essas 3 flores espirituais só podem ser consideradas imaturas para os outros, mas para você que tem a capacidade de fundir, é diferente. Irmão Wei, vocês realmente têm sorte. Até mesmo uma erva espiritual tão preciosa como a flor espiritual multicolorida pode ser encontrada. Gu Yuan exclamou. Wei Zong ouviu e disse com um sorriso. Falando nisso, tenho que agradecer a você, irmãozinho Gu. Eu? Gu Yuan estava um pouco confuso. Sim. Essas 3 flores do dragão espiritual multicoloridas foram encontradas no ninho daquele elefante de armadura bárbaro sobre o qual falei antes. Se não fosse pela faca estrela negra que o irmãozinho Gu me vendeu, não teríamos conseguido derrotar aquele elefante de armadura bárbaro ferido. Wei Zong disse. Ainda assim, o irmão Wei é realmente poderoso. Caso contrário, mesmo com uma faca cruel, não adiantaria. Gu Yuan balançou a cabeça. Wei Shong ouviu e riu alto. Irmão Gu, essas ervas espirituais serão como uma restituição dos 300 cristais espirituais. Depois de mais algumas cortesias, Wei Shong disse a Gu Yuan. Gu Yuan ficou surpreso e balançou a cabeça rapidamente. Não. Absolutamente não. Mas essas 3 flores do dragão espiritual de 5 cores valem 300 cristais espirituais. O restante, eu compro ao preço de mercado. Wei Shong ficou sério. Irmão Gu, isso é ser formalista demais. Não são apenas algumas ervas espirituais? Foram todas colhidas durante a caça de feras demoníacas. Não custaram nenhum cristal espiritual, apenas aceite. Irmão Wei, não é uma questão de formalidade. Essas ervas espirituais foram todas colhidas por vocês arriscando suas vidas nas montanhas Tianin. Gu Yuan balançou a cabeça e disse com firmeza. Arriscando nossas vidas? Irmão Gu, você está exagerando. Estamos todos nas montanhas Tianin. Atuando na periferia, nunca entramos nas profundezas. Não é tão perigoso. Wei Shong acenou com a mão. Gu Yuan respondeu e tirou 2 frascos de jade, entregando-os a Wei Shong. Wei Shong olhou para os 2 frascos de jade. Irmão Wei, você saberá olhando. Gu Yuan sorriu para Wei Shong. Wei Shong pegou os frascos de jade curiosamente, abriu-os e ficou chocado. Pílula Qinju de grau médio, pílula antídoto de grau médio. Gu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. Exatamente. Irmão Wei, vocês vão frequentemente às montanhas Tianin para caçar feras demoníacas, então deve ser muito perigoso. Este frasco de pílulas de cura. Este frasco de pílulas antídoto. 10 pílulas em cada frasco. Espero que ajudem vocês. Wei Shong cerrou os dentes e disse. Então não serei formalista com você, irmão Gu. Se precisar de ajuda no futuro, pode vir diretamente até mim. Entre as pílulas de grau médio e as de grau inferior, não é apenas o teor de impurezas que é menor, mas também a eficácia é maior. A velocidade de refino também é mais rápida. Isso porque, durante o processo de refino, devido ao método de alquimia, é difícil fundir perfeitamente as ervas espirituais. O que não é fundido se torna impureza, ou seja, veneno residual. Pílulas acima do grau médio têm menos veneno residual. E, consequentemente, a eficácia é certamente aumentada. Além disso, como há menos veneno residual, é mais fácil de refinar. Não subestime este ponto, a velocidade de refino aprimorada. Se 2 pessoas com níveis de cultivo semelhantes estiverem lutando e tomarem pílulas de cura ao mesmo tempo, quem tomar a pílula de grau médio se recuperará mais rápido e, nesse momento, pode decidir o resultado de uma batalha. Pílulas de grau médio são muito raras na cidade Linjun. Elas são produzidas ocasionalmente por alquimistas que superam suas habilidades. Mestres de alquimia que podem produzir pílulas de grau médio de forma estável ainda não existem na cidade Linjun,
então as pílulas de grau médio são vendidas a preços muito altos, muito além de seu valor real. Embora em momentos críticos, uma pílula com uma eficácia um pouco mais forte e um tempo de refino menor possa salvar uma vida, pessoas como Wei Chong, que arriscam suas vidas diariamente por cristais espirituais, como poderiam se dar ao luxo de gastar uma grande quantia de cristais espirituais para comprar pílulas de grau médio caras? Então, diante das pílulas de Gu Yuan, ele não pôde recusar. Gu Yuan ficou feliz ao ver Wei Chong guardar as pílulas. Isso mesmo. Então Gu Yuan perguntou, irmão Wei, como vocês costumavam lidar com os itens que colhiam nas montanhas Tianin? Se tivermos tempo, simplesmente montamos uma barraca no mercado para vendê-los. Se não tivermos tempo, vendemos diretamente para o pavilhão Vambal por 5/10 do preço de mercado. Wei Chong pensou um pouco e disse, por trás do pavilhão Vambal está a Câmara de Comércio Vambal. É uma superpotência dentro do Império Kanglan. Dizem que a Câmara de Comércio Vambal é controlada pela família real do Império Kanglan nos bastidores. A Câmara de Comércio Vambal não tem apenas um pavilhão Vambal na cidade Linjun, ela tem um pavilhão Vambal em todas as cidades do Império Kanglan. É por isso que algumas pessoas dizem que a Câmara de Comércio Vambal é controlada pela família real nos bastidores. Afinal, nenhum país toleraria uma força que se espalhasse por todo o país. Mas e se essa força fosse poderosa, comparável à família real do Império Kanglan? Cinco décimos do preço de mercado. Gu Yuan perguntou hesitantemente, para vender para você, irmão Gu. Wei Chong ficou surpreso. Exato. Vocês também podem comprar alguns. Vou comprar as ervas espirituais do seu bando de caça-demônios Vento Furioso por 70% do preço de mercado. Para quem vendemos nossas ervas espirituais é igual. O pavilhão Vambal é grande e poderoso e não precisa das nossas ervas. Mas não podemos vender por 70% do preço de mercado. Se você realmente quer, velho Gu, podemos fazer como o pavilhão Vambal, por 50%. Vendo a sinceridade de Wei Chong, Gu não insistiu mais. Então, muito obrigado, irmão Wei. Mesmo que você compre por 50% do preço, não vou deixar seu bando de caça-demônios Vento Furioso sair perdendo. Ha ha ha. Isso mesmo. Wei Chong riu alto. Então, os dois conversaram por mais um tempo. Wei Chong partiu com o bando de caça-demônios Vento Furioso. Depois que Wei Chong e os outros partiram, Gu Yuan cerrou os punhos e murmurou, ainda sou muito fraco. Alguns bandidos qualquer podem fazer o que querem na minha frente. Se Wei Chong não tivesse passado por acaso hoje e te livrado dessa, você só poderia deixar Zamazi te extorquir. Desta vez, Wei Chong por acaso apareceu e te ajudou, mas e da próxima vez? E depois? Além disso, Wei Chong te ajudou desta vez não porque vocês são tão próximos. Afinal, contando com esta vez, vocês só se viram 2 vezes. Em vez disso, da última vez, Gu Yuan vendeu a faca Coração Negro para Wei Chong, e ainda permitiu que ele comprasse fiado. Wei Chong te devia um favor. Desta vez, Wei Chong te ajudou. E prometeu vender as ervas espirituais para sua loja, já pagou seu favor. Embora Wei Chong tenha dito que você pode procurá-lo se tiver problemas, 1 ou 2 vezes pode não ser nada, mas se forem muitas vezes, definitivamente haverá problemas. Capítulo 13. Aliança de Cultivadores Livres. Depois do que aconteceu agora, você tem uma compreensão mais profunda deste mundo onde a força é suprema. Por que Zamazi ousa te extorquir? Não é porque você é fraco, apenas um cultivador de nível inferior no estágio intermediário de Qi Refining? Diante de você, Zamazi pode extorquir sem escrúpulos. Mas diante de Wei Chong, Zamazi é como um rato vendo um gato, sem ousar soltar um peido. Depois do incidente com Zamazi, você não está mais com vontade de vender coisas. Você tranca a porta da loja e começa a cultivar. Agora você entende que, sem um cultivo poderoso, não importa quantos cristais espirituais você tenha, não servem para nada e ainda trazem desgraça. Neste mundo, riqueza e força são proporcionais. Os fracos não merecem nem possuem muita riqueza. Você acabou de comer uma fruta da essência espiritual centenária e o gargalo do 5º para o 6º nível de Qi Refining já se afrouxou. Agora, você só precisa comer outra fruta da essência espiritual centenária, ou uma pílula da essência espiritual de qualidade superior e deve ser capaz de romper
Você vai para a sala de descanso atrás da loja. Senta-se de pernas cruzadas e começa a cultivar, operando as técnicas. Depois de operar por vários ciclos completos, Guiyuan sente que chegou a hora, então pega uma fruta da essência espiritual centenária e a come. Assim que a ingere, a suave energia medicinal da fruta da essência espiritual se reúne no Dantian através dos meridianos. Quando cerca de metade dela se reuniu, você parece ter ouvido um leve estalo. O gargalo do quinto para o sexto nível de Qi Refining se rompeu em resposta. Seu cultivo rompe com sucesso para o sexto nível de Qi Refining. A metade restante da energia medicinal começa a consolidar seu cultivo recém-rompido. Na manhã seguinte, Guiyuan, que estava sentado de pernas cruzadas, abre seus olhos negros. Depois de romper o cultivo, você se sente incrivelmente bem agora. Depois de uma noite de cultivo, depois de romper para o sexto nível de Qi Refining, você consumiu mais 2 pílulas da essência espiritual de qualidade superior. Agora, seu cultivo já atingiu o sexto nível de Qi Refining, já está no estágio intermediário de Qi Refining. O próximo é o estágio final de Qi Refining. Ao atingir o estágio final de Qi Refining, você será considerado um pequeno especialista nesta cidade Lin. Não será qualquer um que poderá intimidá-lo. Pelo menos, canalhas como Zamazi não ousarão mais extorquir tão descaradamente como ontem, porque vocês também estão apenas no sétimo nível de Qi Refining, tendo acabado de atingir o estágio final de Qi Refining. Com a ajuda de pílulas de qualidade superior, mesmo que você tenha raízes espirituais de 5 elementos, seu cultivo está progredindo rapidamente. No entanto, você sente que a pílula da essência espiritual de qualidade superior não tem muito efeito sobre você. Estima-se que, ao chegar ao estágio final de Qi Refining, a pílula da essência espiritual de qualidade superior não terá mais efeito algum sobre você. Nessa altura, terá que considerar mudar para um tipo mais avançado de pílula para consumir. Você se levanta e solta um suspiro de ar turvo. Então abre a porta da loja e começa a trabalhar. As coisas que você vende pode ser considerado uma pequena joia entre os da mesma classe, como o centenário corpo espiritual. O que você vende é vindo de uma fusão, sem nenhum dano. A condição é muito boa. Com o passar desses dias, a reputação do seu pavilhão em Yuan também se tornou mais conhecida. Os negócios estão cada vez mais prósperos, e as coisas na loja estão vendendo rapidamente. Ontem à noite você estava cultivando. Não foi ao mercado noturno para procurar mercadorias, nem teve tempo de fundir as coisas restantes dos dias anteriores. Então, à tarde, as coisas em sua loja já estavam quase todas vendidas, então você simplesmente fechou a porta da loja, preparando-se para sair para uma caminhada. Agora, o fornecimento de ervas espirituais para sua loja já foi resolvido. Você não precisa mais comprar ervas espirituais especialmente. O que resta são artefatos mágicos, pílulas medicinais, fontes de bens, como talismãs espirituais. Na verdade, é muito simples encontrar uma fonte de bens. Basta ir ao pavilhão Vambal. No pavilhão Vambal, você pode obter mercadorias a 80% do preço de mercado. Vocês compram vários recursos relacionados ao cultivo de cultivadores desocupados a 50% do preço de mercado. Vocês coletam tudo relacionado ao cultivo e, em seguida, através do pavilhão Vambal, vários mestres refinam em pílulas medicinais, artefatos mágicos, talismãs espirituais, tabuleiros de formação, etc., e depois vendem a preços altos. Muitas lojas compram mercadorias no pavilhão Vambal, mas o preço de 80% do preço de mercado é muito alto. O lucro é muito pequeno, e o dono da loja também tem que pagar uma grande quantia de pedras espirituais ao governo da cidade todos os anos. No final do ano, é apenas um pouco melhor do que os cultivadores desocupados que caçam monstros. Um pouco melhor. Então, alguns donos de lojas arriscarão sair da cidade para coletar seus próprios bens ou chegar a um acordo com alguns grupos de caça de monstros para comprar a 60% ou 70% do preço de mercado. Mas isso também tem um risco considerável. Afinal, os grupos de caça de monstros não são bons samaritanos. Alguns grupos de caça de monstros às vezes também atuam como bandidos. Eles se especializam em roubar cultivadores solitários. Lidar com essas pessoas, um descuido e você será comido até não sobrar nada. O antigo Guiyuan era porque precisava urgentemente de pedras espirituais, então ele se aventurou a ir à pequena cidade ao lado das montanhas Tianyin para coletar mercadorias. No entanto,
As mercadorias coletadas dessa forma são de qualidade irregular e, principalmente, matérias-primas. Porque há poucos cultivadores desocupados que sabem refinar artefatos mágicos, pílulas medicinais, talismãs espirituais e tabuleiros de formação. Mesmo que haja, são apenas coisas de primeira ordem de grau inferior e médio. E o preço não é baixo, então ainda há muitas lojas que compram mercadorias no pavilhão Vambal. Embora você possa comprar mercadorias no pavilhão Vambal, você não irá, porque com o passar do tempo, a reputação do seu pavilhão em Yuan definitivamente se tornará cada vez maior. Quando o pavilhão Vambal descobrir que as coisas que você vende são diferentes das mercadorias que você compra no pavilhão Vambal, definitivamente suspeitarão. Agora você ainda é muito fraco. Se você for alvo de algo como o pavilhão Vambal, um gigante, então você não estará longe da ruína. Embora o governo da cidade proteja os donos de lojas na cidade, se um gigante como o pavilhão Vambal quiser movê-lo, o governo da cidade definitivamente fingirá que não viu nada. Neste mundo, as regras são feitas para os fracos. Os fortes podem subverter as regras e até mesmo criar regras. Depois que Gu Yuan saiu da loja, ele não foi ao mercado, porque ainda era cedo e não deveria haver muitas pessoas lá. Agora você está se preparando para ir à filial da Liga dos Cultivadores Desocupados, uma super força no continente Xuanlin, na cidade de Linjiun para dar uma olhada. A Liga dos Cultivadores Desocupados não pode ser comparada a pequenos tiranos como o Império Kanglan, que estão entrincheirados em um canto. Dizer que a Liga dos Cultivadores Desocupados é uma força não é muito correto. Para ser preciso, é uma super-organização solta. A Liga dos Cultivadores Desocupados principalmente aceita as tarefas de todas as forças no continente Xuanlin e as publica para que muitos cultivadores desocupados as concluam. Finalmente, cobrando comissões. A Liga dos Cultivadores Desocupados foi organizada há muito tempo por vários cultivadores desocupados poderosos. Uma liga simples para cultivadores desocupados se comunicarem e negociarem uns com os outros. Com o passar do tempo, evoluiu gradualmente para uma superliga que se espalhou por todo o continente. E também construiu uma cidade magnífica e espetacular de cultivadores desocupados na região média do continente Xuanlin. Aquele lugar é a terra sagrada nos corações de todos os cultivadores desocupados do mundo, e quem lidera a Liga dos Cultivadores Desocupados é o rei dos cultivadores desocupados de cada geração. E para se tornar o rei dos cultivadores desocupados, não só é necessário um cultivo excelente, mas também uma alta moral e prestígio. É preciso ser reconhecido pela maioria dos cultivadores desocupados do mundo. Para ingressar na Liga dos Cultivadores Desocupados, é muito simples. Basta registrar-se na Liga dos Cultivadores Desocupados. No entanto, dessa forma, você só pode se tornar um membro periférico da Liga dos Cultivadores Desocupados. E este tipo de membro periférico não tem requisitos de identidade. Mesmo filhos de famílias nobres, discípulos de seitas podem ingressar. A Liga dos Cultivadores Desocupados para membros periféricos não fará nenhuma restrição. Claro, os cultivadores desocupados também não protegerão membros periféricos. Ao mesmo tempo, não importa se os membros periféricos o que fez não tem nada a ver com a Aliança de Cultivadores Livres. Em breve, Gu Yuan chegou à Aliança de Cultivadores Livres, na distribuição dentro da cidade Linjiun. Chegando aqui, a primeira coisa que chamou a atenção foram os cultivadores livres indo e vindo. Todos vocês estão aqui para aceitar tarefas ou entregar tarefas. Você chegou ao Salão da Aliança de Cultivadores Livres. Este salão é muito grande, com uma enorme estela de pedra no meio, com vários tipos de tarefas exibidas. Diz a lenda que a estela é parte de um artefato imortal. Cada distribuição da Aliança de Cultivadores Livres tem sua estela principal. Está localizada na cidade dos Cultivadores Livres. Cada estela tem uma área específica, que pode exibir automaticamente as tarefas publicadas nesta área. Se a tarefa publicada for concluída, então a tarefa desaparecerá automaticamente da estela. É simplesmente uma tela de exibição. Capítulo 14. Vento se evapora. Depois de chegar à Aliança de Cultivadores Livres, Gu Yuan primeiro se registrou na Aliança e se tornou oficialmente um membro externo da Aliança de Cultivadores Livres. Depois de se registrar na Aliança de Cultivadores Livres, você receberá um token de identidade, que é um artefato mágico, que pode se conectar à estela de tarefas na Aliança de Cultivadores Livres. Os cultivadores só precisam
Usar pedra espiritual para reivindicar o token, e então podem usá-lo para aceitar ou publicar tarefas. Depois de concluir a tarefa, você também pode obter certos pontos no token. Esses pontos podem ser usados para trocar recursos de cultivo ou técnicas na aliança de cultivadores livres. Com pontos suficientes, você também pode contratar especialistas para fazer coisas por você. Em suma, os pontos são muito úteis. E podem até ser usados como moeda. Ao mesmo tempo, este token não pode ser roubado. Se o dono do token morrer, ele também se quebrará automaticamente. Guiyuan pegou o token e incorporou a pedra espiritual nele. Inúmeras tarefas apareceram diante de seus olhos, incluindo encontrar certas ervas espirituais e materiais espirituais preciosos. Caçar ou capturar certas bestas demoníacas especiais. Capturar um cultivador maligno extremamente cruel. Alquimia, fabricação de armas, arranjos de formação, etc. Você não se atreve a sair da cidade agora, a maioria das tarefas. Você não pode fazer, então você só pode mudar sua consciência para aquelas que coletam ervas espirituais. A primeira tarefa de coleta de ervas espirituais é compra de ganoderma de terra milenar, corpo espiritual milenar, lotos de ouro roxo milenar a longo prazo. A recompensa é generosa. Você sabe que essas 3 ervas espirituais são os principais ingredientes para refinar a pílula da fundação. E são muito preciosas. Dessas 3 ervas espirituais, além do corpo espiritual milenar, que é um pouco mais fácil de encontrar, as outras 2 são muito difíceis de encontrar. E esse mais fácil de encontrar é apenas relativo. Ervas espirituais com mais de 1000 anos, a menos que estejam em áreas profundas nas florestas de bestas demoníacas inacessíveis, já teriam sido desenterradas por outros. Quando você estiver no 4º nível de refinação de Qi, você pode, relutantemente, fundir ervas espirituais com cerca de 500 anos. Quanto maior a idade da erva espiritual, mais energia espiritual é necessária para consumir. Se você quiser fundir uma erva espiritual milenar, mesmo que seu cultivo alcance a perfeição da refinação de Qi, pode não ser suficiente. Lá em cima, você também viu uma tarefa de compra de flores espirituais de glória de 5 cores. A recompensa é, na verdade, um artefato mágico de grau inferior de 2º nível. Você tem algumas flores espirituais de glória de 5 cores imaturas. Você tem algumas flores espirituais de glória de 5 cores imaturas. Após a fusão, você deve ser capaz de obter uma flor espiritual de 5 cores madura. No entanto, você certamente não vai trocá-la. É melhor guardar para si mesmo esse tipo de coisa boa que é difícil de encontrar. Além disso, um artefato mágico de grau inferior de 2º nível não é nada demais para você, embora possa ser muito precioso para os outros. Mas para você, é só isso. Espere até que seu cultivo melhore um pouco, você terá qualquer artefato mágico que quiser. Depois de assistir por um tempo, uma recompensa de uma tarefa atraiu você. Solicitar um navio voador de artefato mágico de grau superior de 1º nível. A recompensa é uma técnica de retiro da tartaruga divina, 7,50. Agora você tem um auxílio de cultivo, definitivamente aumentando a quantidade de voo. Aumentar o cultivo rapidamente é uma coisa boa, mas não está isento de desvantagens. Se algumas pessoas intencionais descobrirem que seu cultivo está avançando rapidamente em um curto período de tempo, isso certamente causará problemas desnecessários. Portanto, você precisa urgentemente de uma técnica que possa obscurecer seu cultivo. Esta técnica de retiro da tartaruga divina chega bem na hora. Além disso, você tem um frasco de artefato voador de avaliação coletiva na sua bolsa de armazenamento. É um artefato voador de avaliação coletiva que foi fundido com um pedaço de ponta de espada de artefato voador de avaliação média de 2º nível. Na época da fusão, se não fosse por um momento crucial, o artefato voador seria o melhor artefato que você já fundiu até agora. Você sente que o poder de ataque deste frasco voador está quase alcançando um artefato de avaliação inferior de 2º nível. Então, você usou decisivamente seu token de identidade para aceitar esta missão. Depois de aceitar esta missão, você veio para a Aliança de Cultivadores Livres, o lugar para entregar a missão. Aqui estão os membros internos da Aliança de Cultivadores Livres, diferente dos funcionários que são apenas membros periféricos de nome. Vocês são protegidos pela Aliança de Cultivadores Livres. E todos os meses haverá alguns recursos de cultivo comuns, como pílulas temporárias, distribuídos. Mas, ao mesmo tempo, vocês também devem ser restringidos pela Aliança de Cultivadores Livres.
Não são tão livres quanto os membros periféricos. Cada distribuição da Aliança de Cultivadores Livres tem um ancião sentado, vários diáconos e gerentes, e abaixo estão alguns membros internos comuns da Aliança de Cultivadores Livres. Para lidar com vários assuntos da Aliança de Cultivadores Livres, o funcionário caminhou até o local de entrega da missão e disse a um membro interno da Aliança de Cultivadores Livres sentado lá: "Olá, estou aqui para entregar uma missão." O funcionário caminhou até o local de entrega da missão e disse a um membro interno da Aliança de Cultivadores Livres sentado lá: "Olá, estou aqui para entregar uma missão." A pessoa disse sem expressão: "Qual missão você quer entregar?" O funcionário contou sobre a missão que havia aceitado. A pessoa pensou um pouco e disse: "Esta missão. Esta missão tem que esperar que a pessoa que postou a missão chegue antes de vocês negociarem pessoalmente. A missão só será considerada concluída após a conclusão da negociação." O funcionário franziu a testa e disse: "Por que é tão problemático?" A pessoa respondeu: "Este é o pedido da pessoa que publicou a missão. Posso te dizer que 3 pessoas já vieram para entregar esta missão, mas nenhuma delas completou a negociação. Se o seu for apenas um frasco voador de formação coletiva de primeira ordem comum, eu te aconselho a não perder tempo." O funcionário ouviu isso, pensou um pouco e perguntou: "Onde está a pessoa que postou a missão agora? Posso entregar a missão agora?" A pessoa respondeu: "Essa pessoa está na cidade de Lingium. Se você tem certeza de que quer entregar, espere um pouco." O funcionário disse afirmativamente: "Eu tenho certeza de que quero entregar." Você tem muita confiança em seu frasco voador de formação coletiva de primeira ordem. Depois que a pessoa ouviu, disse: "Ok, então venha comigo." Então o funcionário seguiu essa pessoa para uma pequena sala. A pessoa entregou uma máscara para o funcionário e disse: "Se você não quiser revelar sua identidade durante a negociação, você pode usar isso. É feito de materiais especiais. Pode impedir a detecção do sentido divino." O funcionário pegou a máscara curiosamente e a examinou com seu sentido divino. Com certeza, o sentido divino foi bloqueado quando tocou a máscara. A pessoa deu a máscara para o funcionário e disse: "Você pode esperar aqui um pouco. Depois que a negociação for concluída, esta máscara deve ser devolvida." O funcionário assentiu e disse: "Ok, eu entendi." Depois que a pessoa terminou de explicar, ela saiu. O funcionário colocou a máscara e esperou nesta sala por cerca de meia hora. Um jovem entrou nesta sala. Este jovem não estava usando uma máscara, aparentava ter cerca de 20 anos, com pele clara como jade, sobrancelhas de espada e olhos brilhantes. Vestindo um manto branco, dava às pessoas uma sensação de estar cheio de brilho. "Eu sou Feng Huoshu. Você é a pessoa que aceitou minha missão." Depois que este jovem entrou, ele perguntou direto ao ponto: "Feng Huoshu." O funcionário ficou chocado ao ouvir este nome. Na cidade de Lingium, existem 4 famílias numerosas que possuem mestres fundidores. E têm uma herança de centenas de anos, sendo elas Feng, Zhou, Li e Zhan. Entre elas, a família Feng é a líder das 4 famílias, porque o ancestral da família Feng atingiu o grande círculo da construção da fundação, quase abrindo palácios e se tornando um verdadeiro humano do Palácio Zi. Abaixo do ancestral da família Feng, há também um chefe de família no estágio final da construção da fundação e 2 anciãos no estágio inicial da construção da fundação. Quanto a se existem pintores da construção da fundação escondidos no escuro, ninguém sabe. O sobrenome Feng é raro. Este que se autodenomina Feng Huoshu deve ser da família Feng. O funcionário ajustou seu estado de espírito e respondeu: "Sim, fui eu quem aceitou a missão. Eu vou deixar claro primeiro, meu bambu de refino misterioso foi obtido em uma ruína. É uma técnica antiga. Eu não vou negociar por um frasco voador de formação coletiva de primeira ordem comum." Feng Huoshu disse: "Entendo. Eu acredito que meu frasco voador vai te satisfazer." O funcionário assentiu levemente em seu coração depois de ouvir e disse: "Você tem muita confiança em seu frasco voador. Naturalmente, quanto melhor for o item do outro, mais feliz você fica." Capítulo 15. Preservação da afinidade espiritual. Em seguida, o lojista Gu pegou do seu saco de armazenamento a arma mágica de nível médio do segundo estágio que havia sido fundida. Espada voadora, o primeiro nível entre elas, a ortografia de uma espada mágica de primeira ordem entre espadas voadoras, no momento em que a espada voadora foi retirada. Os olhos de Feng Huoshu brilharam intensamente, e com um flash, ele chegou na frente do lojista Gu. Olhando fixamente para a espada voadora na mão do lojista Gu, que velocidade incrível!
O lojista Gu olhou para Feng Ruxu, que apareceu de repente na sua frente, e ficou chocado, pensando consigo mesmo. Você sente que este Feng Ruxu atingiu, no mínimo, o 9º nível de refinamento de Qi. Talvez ele já tenha atingido o grande círculo de refinamento de Qi e esteja prestes a se estabelecer como fundação, este Feng Ruxu. Se ele quisesse atacar você, você provavelmente nem conseguiria reagir e seria morto. A Aliança de Cultivadores Livres, para não mencionar um pequeno descendente de família estabelecedora de fundações. Mesmo a família imperial do Império Kanglan não ousaria fazer travessuras aqui, na Aliança de Cultivadores Livres. Não é apenas uma superpotência do continente Xuanlin, porque a distribuição da Aliança de Cultivadores Livres cobre todo o continente. Ela também possui o sistema de inteligência mais completo do continente Xuanlin, ofendendo a Aliança de Cultivadores Livres. Neste continente Xuanlin, a menos que haja outras superpotências para proteger, caso contrário, neste continente, não haverá lugar para firmar os pés. O lojista Gu olha fixamente. O lojista Gu olha fixamente. Feng Ruxu, que está olhando fixamente para a espada voadora na sua mão, sorri levemente. Esta transação pode ser considerada um sucesso. Então, o jovem mestre Feng está satisfeito com minha espada voadora? O lojista Gu perguntou afetuosamente a Feng Ruxu. Feng Ruxu voltou a si e disse, satisfeito, muito satisfeito. Não sei o nome desta espada. O lojista Gu pensou um pouco e disse um nome casualmente. O nome da espada é Perseguidor de Estrelas. Perseguidor de Estrelas. Que belo nome! Feng Ruxu elogiou rigidamente, já que o jovem mestre Feng está satisfeito. Então vamos negociar diretamente, disse o lojista Gu, sem problemas. Feng Ruxu respondeu apressadamente, com medo de que o lojista Gu voltasse atrás, e depois você pegou um pedaço de casco de tartaruga do seu saco de armazenamento. Entregou ao lojista Gu e disse, técnica da retração do hálito da tartaruga divina. Está neste pedaço de casco de tartaruga, você insere sua consciência divina nele, e você poderá ver. O lojista Gu olhou para o casco de tartaruga na mão de Feng Ruxu e ficou ligeiramente surpreso, ele não esperava que a técnica mágica pudesse ser gravada no casco de tartaruga. Você pegou o casco de tartaruga e entregou a espada voadora para Feng Ruxu. O lojista Gu segurou o casco de tartaruga, e uma informação apareceu na sua mente, um pedaço de casco de tartaruga da antiga tartaruga Xuan. Contendo parte da herança da tartaruga Xuan. O lojista Gu ficou chocado. Esta é uma das lendárias 4 tartarugas divinas. Estas 4 tartarugas divinas são respectivamente Xuanwu, Bixi, Shenao, Tartaruga Xuan, todas são existências no nível de bestas divinas, sem mencionar a técnica da retração do hálito da tartaruga divina dentro dela. Apenas este pedaço de casco de tartaruga já vale uma fortuna, você sente que ganhou muito desta vez. Você inseriu sua consciência divina no casco de tartaruga, e de fato, estava gravado dentro, o que Feng Ruxu disse. Técnica da retração do hálito da tartaruga divina, mas esta técnica da retração do hálito da tartaruga divina é extremamente profunda e misteriosa. Depois de olhar por um tempo, você sente que está um pouco tonto, temo que seja difícil de aprender. Talvez esta seja a razão pela qual Feng Ruxu a ofereceu para negociar, depois que o lojista Gu terminou de ler. Guardou o casco de tartaruga e disse para Feng Ruxu, que ainda estava fascinado, segurando e acariciando a espada voadora. Jovem mestre Feng, já que a transação terminou, então eu vou indo primeiro. Espere um momento, apenas cancele a missão. Feng Ruxu acenou com a mão. Nem sequer levantou a cabeça. Entendido, eu irei mais tarde. Cancelar a missão. Depois que o lojista Gu saiu, ele devolveu a máscara. Então deixou a Aliança de Cultivadores Livres. Depois de deixar a Aliança de Cultivadores Livres, você olhou para o céu e ainda era cedo. Então você se preparou para passear pelo mercado, as coisas na sua loja já foram quase todas vendidas. Se você não comprar algumas mercadorias, não terá nada para vender amanhã. O lojista Gu chegou ao mercado. Com certeza, já havia muitos cultivadores livres aqui, já montando suas barracas, prontos para esperar que os negócios aparecessem. Há também muitos cultivadores indo e vindo. O lojista Gu ainda é como de costume, comprando as coisas adequadas quando as encontra. De repente, você sente que o frasco de Jade Xuanin dentro do seu saco de armazenamento está tremendo ligeiramente. O lojista Gu ficou chocado. Este frasco de Jade Xuanin é uma arma mágica de 6º nível. As coisas que podem causar sua vibração definitivamente não são comuns. Você não se manifesta.
Olhando em volta, ao lado vendiam ervas espirituais, artefatos mágicos e materiais de bestas demoníacas, mas dá para perceber que essas coisas são bem comuns. Não deve ter relação com o vaso de Jade Chuanin. De repente, você vê uma banca não muito longe onde há alguns pedaços enormes de jade espiritual. Jade espiritual é jade que contém energia espiritual. É também um tipo de pedra espiritual, mas a maioria é transformada em vasos de jade, caixas de jade e coisas assim, usadas para armazenar pílulas ou ervas espirituais. O preço é cerca do dobro das pedras espirituais do mesmo nível. O vaso de Jade Chuanin é feito de jade espiritual, mas este jade espiritual deve ser um jade espiritual especial. Atualmente, o que pode ter relação com o vaso de Jade Chuanin aqui? Você só vê esses pedaços de jade espiritual. Você vai até essa banca. Nessa banca, não há só jade espiritual, mas também outras coisas variadas. É parecido com sua loja de quinquilharias. Vende tudo que tem relação com o cultivo. Este jovem mestre precisa de algo. O dono da banca viu que um cliente tinha chegado e perguntou sorrindo. Vou dar uma olhada primeiro. Gu Yuan respondeu sorrindo. Certo. Se gostar de alguma coisa, é só me dizer que eu te dou o menor preço possível. O dono da banca respondeu. Gu Yuan se agachou e começou a olhar. Essas suas coisas, essas suas coisas, essas suas coisas. O dono da banca respondeu. Gu Yuan se agachou e tocou no maior pedaço de jade espiritual. Uma informação aparece imediatamente em sua mente. Jade espiritual de grau inferior. Gu Yuan franziu levemente a testa. Será que eu adivinhei errado? Você não se conforma. E toca nos outros pedaços de jade espiritual de grau inferior, jade espiritual de grau inferior. Todos são jade espiritual de grau inferior. Justamente quando você pensava ter adivinhado errado. Você toca no último pedaço de jade espiritual, do tamanho da palma da mão e com brilho espiritual fraco. Jade do tesouro Chuan espiritual de grau superior. Gu Yuan fica chocado por dentro. Apesar de você não saber o que é jade do tesouro Chuan espiritual de grau superior, você tem certeza de que é algo bom. Deve ser este jade do tesouro Chuan espiritual de grau superior que atraiu o vaso de Jade Chuanin. Um artefato mágico de sexta ordem é um tesouro mágico usado por alguém no estágio de transformação divina. Diferente de outros artefatos mágicos de ordem inferior, ele já tem um pouco de espiritualidade. O vaso de Jade Chuanin está danificado agora. Mas afinal, é um artefato mágico de grau superior de sexta ordem. Ele pode ter sentido que este jade do tesouro Chuan espiritual de grau superior é útil para você. Então ele fez o possível para dar uma dica a Gu Yuan. Você está um pouco incrédulo. Este jade espiritual com brilho fraco. Este jade espiritual com brilho fraco que parece nem sequer ser um jade espiritual, na verdade é o jade do tesouro Chuan espiritual de grau superior que pode atrair um artefato mágico de sexta ordem. Se o vaso de Jade Chuanin não tivesse te avisado, mesmo que sua habilidade de fusão viesse com a capacidade de identificar itens, você não teria notado este jade do tesouro Chuan espiritual. Afinal, é impossível você tocar em tudo. No mercado noturno, quanto custam esses jades espirituais? Gu Yuan perguntou após confirmar. O dobro do preço de pedras espirituais do mesmo volume. Se você comprar mais, eu te dou esse que você está segurando de presente. O dono da banca respondeu. Gu Yuan ficou surpreso. O dono da banca respondeu. Gu Yuan ficou surpreso, olhando um pouco perplexo para o jade do tesouro Chuan espiritual de grau superior em sua mão. De fato, se você não tivesse o dedo de ouro e o vaso de Jade Chuanin não te avisasse, mesmo que alguém te dissesse que isso é um jade do tesouro Chuan espiritual, você não acreditaria. Tudo bem, eu quero todos esses jades espirituais. Gu Yuan disse. O dono da banca ficou muito feliz e respondeu rapidamente. Se quiser todos. Que tal 500 pedras espirituais por todos esses jades espirituais? Se esses jades espirituais fossem cortados no tamanho de pedras espirituais, daria para cortar cerca de 260 pedras. Esse preço já é bem barato. Sem problemas, Gu Yuan sorriu. Você ganhou muito com esse jade do tesouro Chuan espiritual. Você ganhou muito com esse jade do tesouro Chuan espiritual. Capítulo 16, Forno de Alquimia. Justamente quando você estava se preparando para apagar as pedras espirituais, você notou de repente um forno de alquimia rachado ao lado. Deve ter ficado assim quando explodiu durante a alquimia. O dono da banca viu Gu Yuan olhando para aquele forno de alquimia e disse, este jovem mestre
Não se engane com este forno de alquimia quebrado, é um genuíno forno de alquimia de segundo nível inferior. Gu Yuan estendeu a mão e tocou no danificado forno de alquimia de segundo nível inferior, de fato um forno de alquimia. Você pensou no leilão de Vambaoj amanhã à noite. O forno de alquimia é diferente de outros artefatos mágicos de ataque e defesa. Ele tem requisitos muito altos de materiais e é muito difícil de refinar. Mesmo um alquimista de refinação de Qi de segundo nível superior, para refinar um artefato mágico de segundo nível inferior, a taxa de sucesso não é alta. O preço é maior do que os artefatos mágicos do mesmo nível. Muito mais alto, e ainda a preço sem mercado. Além disso, os alquimistas são todos possuídos. Se você puder reparar este forno de alquimia, coloque-o no leilão, com certeza pode ser vendido por um bom preço. Quantas pedras espirituais para este forno de alquimia? Este forno de alquimia, embora tenha rachaduras, pelo menos não está quebrado, talvez possa ser reparado. Que tal 200 pedras espirituais? O vendedor olhou para Gu Yuan e disse, pode reparar. Você repara um para eu ver. 100 pedras espirituais, vende ou não? Gu Yuan revirou os olhos e disse diretamente um preço. Vendo. O vendedor ouviu isso e imediatamente abriu uma boca cheia de dentes amarelos, dizendo com um sorriso. Gu Yuan ficou um pouco sem palavras depois de ouvir. Você ainda é muito imaturo. Sinto que o vendedor venderia mesmo que você dissesse 50 pedras espirituais. Esses cultivadores soltos que montam barracas, nenhum deles é fácil de lidar. Parece que no futuro, o corte de preços não pode ser cortado pela metade, tem que ser cortado no tornozelo. Mas você já comprou o Linjiu Baoyu do vendedor. Então não se importa mais com essas pedras espirituais. Este chefe pode estar perdendo muito, mas você definitivamente não está perdendo. Depois de pagar 600 pedras espirituais, você colocou o jade espiritual e aquele forno de alquimia no saco de armazenamento e foi embora. Ao sair, o vendedor ainda disse entusiasticamente. Para você voltar na próxima vez, afinal, não há muitos cultivadores generosos como você. Depois de deixar aquela barraca, você deu outra volta. Não encontrou nada de especial, então voltou para o seu pavilhão Yanyuan. De volta ao pavilhão Yanyuan, você ficou um pouco animado. A colheita de hoje foi muito grande. Não só tem a carapaça de tartaruga misteriosa contendo leis misteriosas, mas também jade espiritual Linjiuan de alta qualidade. Ambos são bons itens raros. Você acalmou seus pensamentos, e então pegou alguns sacos de armazenamento. Seu saco de armazenamento agora está um pouco pequeno para você, então você foi especialmente esta noite a um lugar para vender sacos de armazenamento e comprou alguns de volta. Sacos de armazenamento não são baratos. Os de grau inferior custam 200 pedras espirituais cada. Depois de comprar esses sacos de armazenamento, você tem pedras espirituais no corpo. Você primeiro pegou seu saco de armazenamento e tirou todas as coisas de dentro, para evitar acidentes durante a fusão. Logo, um saco de armazenamento de alta qualidade apareceu em sua mão. Sacos de armazenamento de grau inferior têm apenas cerca de 2 espaços. Este saco de armazenamento de alta qualidade tem até 8 espaços, comparável a um pequeno quarto. Depois de fundir o saco de armazenamento, você colocou as coisas que havia tirado de volta no novo saco de armazenamento. E então tirou o frasco de jade Xuanin e aquele pedaço de jade Linjiuan, descobriu o artefato mágico de sexta ordem de alta qualidade danificado. Frasco de jade Xuanin e jade Linjiuan de alta qualidade, fundir ou não? Com certeza, o frasco de jade Xuanin e o jade Linjiuan podem ser fundidos. Só não sei se, após a fusão, o frasco de jade Xuanin pode ser restaurado. Você murmurou uma fusão em seu coração. Instantaneamente, uma massa de luz branca envolveu o frasco de jade Xuanin e o jade Linjiuan. Ao mesmo tempo, o poder espiritual em seu corpo também foi como uma represa abrindo as comportas, despejando para fora. Depois de alguns segundos, não restou nenhum poder espiritual em seu corpo. Poder espiritual insuficiente, fusão falhou. Então, uma informação apareceu em sua mente, por causa do poder espiritual ter sido sugado. E Gu Yuan, com o rosto pálido, olhou impotente para as coisas em suas mãos, embora a fusão tenha falhado. Mas você também esperava esse resultado, e estava mentalmente preparado. Afinal, o frasco de jade Xuanin e o nível do jade Linjiuan é muito alto, é normal que você fale na fusão agora. Então,
Guarde o frasco de Jade Xuanin e o tesouro de Jade Lingjuan e tire alguns frascos de pílulas de retorno espiritual. Comece a restaurar sua energia espiritual interna. Alguns frascos de pílulas de retorno espiritual ainda são muito úteis. Uma pílula pode restaurar cerca de 60% da sua energia espiritual interna. Se fosse trocada por pílulas de retorno espiritual de grau inferior, no máximo restauraria 30%, e ainda haveria tempo extra de refino, que também seria maior. Depois de restaurar a energia espiritual, você pegou o forno de alquimia que havia comprado agora há pouco. Olhando para este forno de alquimia, você está um pouco preocupado sobre o que usar para fundir junto. Pegar armas mágicas comuns provavelmente também funcionaria para a fusão, mas essa coisa é para alquimia. Uma fusão aleatória pode afetar sua taxa de sucesso na alquimia, ou até mesmo explodir o forno novamente, embora você não vá usar isso depois da fusão. Você não quer enganar as pessoas assim. Afinal, elas gastaram pedras espirituais para comprar. Você olhou em volta para os lados. Seus olhos de repente pararam no minério de ferro meteórico roxo de balanço colocado na prateleira. Você parece se lembrar que o ferro meteórico roxo também pode ser usado para refinar fornos de alquimia. Da última vez, depois que você removeu a essência roxa do ferro meteórico roxo, o minério de ferro meteórico roxo restante foi fundido em um pedaço de ferro meteórico roxo de balanço do tamanho de uma cabeça. Você rapidamente se levantou e pegou o ferro meteórico roxo de balanço da prateleira. No entanto, o nível do ferro meteórico roxo é um pouco baixo, sendo apenas um material espiritual para refinar armas mágicas de primeiro nível, mesmo que seja fundido em ferro meteórico roxo de balanço, não pode refinar armas mágicas de segundo nível. Mas este forno de alquimia de segundo nível que você comprou só tem rachaduras, não está quebrado. Depois de fundir o ferro meteórico roxo de balanço, talvez seja reparado. Assim que pensou, fez. Você tomou outra pílula de retorno espiritual de grau superior para restaurar a energia espiritual interna. Quando você estava no quinto nível de refinamento de Qi, já conseguia fundir armas mágicas de grau superior de primeiro nível. Não sei se agora, no sexto nível de refinamento de Qi, conseguirá fundir armas mágicas de grau inferior de segundo nível. Depois que a energia espiritual interna foi restaurada, você se preparou para começar a fundir o forno de alquimia. Para garantir, você escondeu outra pílula de retorno espiritual de grau superior na boca. Depois de se preparar, você colocou as duas mãos no forno de alquimia e no ferro meteórico roxo respectivamente. Uma mensagem perguntando se fundir apareceu imediatamente em sua mente. Instantaneamente, um feixe de luz branca envolveu o forno de alquimia e o ferro meteórico roxo. Conforme a luz branca envolvia o forno de alquimia, sua energia espiritual interna também estava sendo consumida rapidamente. Você não ousou negligenciar e rapidamente engoliu a pílula de retorno espiritual de grau superior escondida na boca, para restaurar a energia espiritual interna. Finalmente, quando você estava prestes a falhar, a luz branca diminuiu lentamente. Uma informação apareceu em sua mente. Forno de alquimia de grau inferior de segundo nível. Guiyuan olhou para este, que tinha antes a cor preta, e que agora se tornou roxo escuro. O forno de alquimia soltou um suspiro de alívio. Forno de alquimia de grau inferior de segundo nível. Guiyuan olhou para este, que tinha antes a cor preta, e que agora se tornou roxo escuro. O forno de alquimia soltou um suspiro de alívio. Você ainda está se esforçando demais para fundir armas mágicas de segundo nível. Se você não tivesse escondido uma pílula de retorno espiritual de grau superior na boca com antecedência, teria falhado agora. Felizmente, você teve sucesso. O preço de uma arma mágica de grau superior de primeiro nível é de cerca de 1000 pedras espirituais. Uma arma mágica de grau inferior de segundo nível geralmente custa 3000 pedras espirituais para ser comprada. E isso é apenas uma arma mágica comum de grau inferior de segundo nível. Um forno de alquimia de grau inferior de segundo nível custa no mínimo 5000 pedras espirituais ou mais. O preço em um leilão pode ser ainda maior. Coisas espirituais de baixo nível compradas hoje à noite. Capítulo 17. Leilão. No dia seguinte, Guiyuan, com olheiras e bocejando, abriu os portões do pavilhão em Yuan. É difícil imaginar que um cultivador ainda teria olheiras. Quando você abriu a porta agora, foi visto por Zhao Jian, que mora ao lado. Aquele Zhao Jian até disse a você ambiguamente que os jovens devem prestar atenção ao corpo. Guiyuan apenas lhe deu
uma revirada de olhos e não te deu atenção. A fusão ininterrupta de coisas realmente não é algo que os humanos devam fazer. É realmente muito cansativo. Embora a energia espiritual interna possa ser restaurada através de pílulas de retorno espiritual de grau superior, você ainda não encontrou temporariamente nenhuma pílula que possa restaurar a fadiga mental. No entanto, embora esteja muito cansado, a fusão que você fez ontem, durante a noite toda sem dormir, deve ser suficiente para sua loja vender por alguns dias. Você agora está sentado atrás do balcão, esperando os clientes chegarem, enquanto fecha os olhos para descansar. Embora você esteja muito cansado e queira dormir bem, você não pode fazer isso. O nome do seu pavilhão Yangyuan se espalhou recentemente e está em ascensão. Se você fechar a loja, a reputação que você trabalhou tanto para construir certamente diminuirá um pouco. Então, mesmo que você esteja muito cansado, você tem que aguentar. Assim como nos últimos 2 dias, os negócios hoje estão muito movimentados, especialmente naquele momento. A pílula espiritual de grau médio, usada para atrair clientes, foi esgotada logo após ser colocada à venda. Muitas pessoas também perguntaram onde você conseguiu a pílula de grau médio. Você apenas sorri e não diz nada. À noite, sua tez melhorou muito. Afinal, a capacidade de recuperação dos cultivadores é muito forte. Você ganhou novamente hoje centenas de pedras espirituais. Agora, quase ninguém virá. Você simplesmente fechou a loja e se preparou para ir ao pavilhão Vambal para participar do leilão desta noite. Agora é a hora certa para ir, e você também precisa levar aquele forno de alquimia para o leilão. O pavilhão Vambal está localizado perto do centro da cidade de Linjun. Cobre uma área muito grande e tem um total de 5 andares, construídos de forma muito luxuosa e imponente. O leilão desta noite será realizado no 5º andar do pavilhão Vambal. Guiyuan chegou em frente ao pavilhão Vambal, olhando para este edifício dourado e magnífico, e não pôde deixar de pensar no seu pequeno pavilhão Yangyuan. Quando seu pavilhão Yangyuan poderá se tornar um gigante como o pavilhão Vambal? No entanto, você acredita que, com sua habilidade de fusão, seu pavilhão Yangyuan um dia se tornará ainda maior do que o pavilhão Vambal. Você entra no pavilhão Vambal e imediatamente um membro da equipe se aproxima e pergunta respeitosamente: "Jovem mestre, precisa de alguma coisa?" Guiyuan disse calmamente: "Eu gostaria de leiloar algumas coisas aqui." Ao ouvir isso, o funcionário disse respeitosamente: "Então, por favor, me siga até a sala de avaliação de tesouros." Depois de um tempo na sala de avaliação de tesouros, um homem de meia idade se aproximou. Devo dizer que a Câmara de Comércio Vambal conseguiu se tornar a primeira Câmara de Comércio do Império Kanglan, e realmente tem algo especial. Apenas essa atitude de serviço é incomparável a outras câmaras de comércio. Um gerente comum franziria a testa inconscientemente ao ver a idade de Guiyuan. Afinal, como um jovem tão jovem poderia ter algo bom para leiloar? Mas este gerente não mostrou nenhuma mudança em sua expressão ao ver Guiyuan. Sua expressão era calma e agradável. "Jovem mestre, pode me chamar de gerente Li. Não sei que itens você gostaria de leiloar." O gerente Li perguntou com um sorriso. Guiyuan sorriu levemente, não respondeu, mas tirou do saco de armazenamento aquele forno de alquimia. Este é um forno de alquimia de 2º grau. O gerente Li merecia ser o gerente do pavilhão Vambal. Seus olhos eram muito perspicazes e ele reconheceu à primeira vista que era um forno de alquimia de 2º grau. Sim, este é um forno de alquimia de 2º grau de nível inferior. Ele pode participar do leilão desta noite? Guiyuan perguntou com um sorriso. Ao ouvir isso, o gerente Li disse entusiasticamente: "Claro que pode, mas para leiloar coisas no nosso pavilhão Vambal, cobramos uma taxa de leilão de 0,5%. Não sei se o jovem mestre pode aceitar. É certo cobrar uma taxa de leilão para leiloar coisas. Afinal, eles não podem ajudar a leiloar gratuitamente. Uma taxa de leilão de 0,5% é relativamente aceitável. Em alguns leilões, eles até cobram uma taxa de 1 ou 2%. Sim. Então o gerente Li pode estimar quanto este forno de alquimia pode render no leilão." Guiyuan primeiro concordou e depois perguntou. O gerente Li examinou cuidadosamente o forno de alquimia e respondeu após um momento de reflexão: "Este forno de alquimia é bom para um forno de 2º grau de nível inferior. Uma estimativa conservadora não seria inferior a 7.000 pedras espirituais." Tão alto. Guiyuan ficou um pouco surpreso. Sua estimativa era de cerca de 5.000 pedras espirituais.
Isso ainda não é alto. Fornos de alquimia no mercado são inerentemente raros, e os alquimistas são pessoas ricas. Se vários alquimistas se interessarem por este forno de alquimia ao mesmo tempo, ele pode até render um preço de dezenas de milhares de pedras espirituais. O gerente Li balançou a cabeça e disse: então, que as palavras do gerente lhe tragam boa sorte. Este forno de alquimia será leiloado hoje à noite. Gu Yuan fez uma reverência ao gerente Li. Tudo bem, vou organizar o leilão daqui a pouco. O gerente Li assentiu e tirou um token, entregando a Gu Yuan. Esta é a credencial. Nosso pavilhão Vambal só reconhece a credencial, não a pessoa. Jovem mestre, guarde-o bem. Gu Yuan pegou o token, olhando curiosamente e disse: sem problemas, entendi. Gu Yuan pegou o token e então. O gerente lhe disse a Gu Yuan: a propósito, jovem mestre, você tem um convite para o leilão desta noite? Se não tiver, podemos providenciar um para você agora. Não precisa, eu tenho um convite. Gu Yuan acenou com a mão e tirou o convite que Mu Ningshui havia lhe dado. O gerente lhe olhou para o convite na mão de Gu Yuan e disse surpreso: este é um convite VIP. Nosso pavilhão Vambal só enviou 10 no total desta vez. Gu Yuan também ficou um pouco surpreso. Parece que a identidade de Mu Ningshui não é comum. Mas isso não tem nada a ver com você. Vocês estão apenas fazendo uma transação normal. Cuide dos preparativos para o leilão do forno de alquimia. O gerente lhe pediu ao atendente de antes que o levasse a um camarote luxuoso. Este é o camarote exclusivo para convites VIP. Não só há frutas espirituais e chá espiritual para desfrutar, como também há pessoas designadas para despachar. Depois que Gu Yuan chegou ao camarote, ele comeu frutas espirituais enquanto saboreava o chá espiritual. De qualquer forma, não precisa ser em vão. Não comer é desperdício. Você pegou um forno de alquimia de grau inferior do 2º nível. O leilão do pavilhão Vambal é bem ponderado. Embora o forno de alquimia de grau inferior do 2º nível seja valioso, é apenas em relação aos cultivadores comuns, para uma grande câmara de comércio com um período de alma nascente. No comando, a menos que estejam loucos, essas pessoas são coisas acima do 4º nível. Caso contrário, é difícil chamar sua atenção, muito menos ter a ideia de matar e roubar por um. Forno de alquimia de grau inferior do 2º nível. O fato de o pavilhão Vambal poder florescer em todo o Império Kanglan não é apenas porque vocês têm um histórico forte, uma força poderosa, mas também porque sua reputação é muito importante. Afinal, tantos pavilhões Vambal ganham pedras espirituais todos os dias, o que é um número astronômico. Definitivamente, haverá muitas pessoas com inveja. O pavilhão Vambal não está sem oponentes, mas esses oponentes são todos suprimidos pelo pavilhão Vambal. Se de repente explodir a notícia de que o pavilhão Vambal mata e rouba tesouros, sem que os inimigos ajam, o próprio pavilhão Vambal será o primeiro a esquartejar aquele que mata e rouba tesouros. Embora a reputação do pavilhão Vambal seja muito boa, Gu Yuan ainda não ousa ser descuidado. Se sua habilidade de fusão for exposta, sem mencionar a Câmara de Comércio Vambal, até mesmo as superpotências no continente Xuanin agirão contra você. Capítulo 18. Pílula Minsin. Gu Yuan estava no camarote, esperando por cerca de meia hora. A casa de leilões ficou gradualmente barulhenta. O leilão ainda não começou oficialmente, mas as pessoas que vieram participar do leilão já chegaram basicamente. Depois de um tempo, no palco de leilões no meio da casa de leilões, apareceu um ancião de cabelos brancos. Vendo este ancião tossindo levemente, ele disse: por favor, fiquem todos quietos. O pavilhão Vambal anual. O leilão está prestes a começar. Embora a voz do ancião não fosse alta, não foi de forma alguma abafada pelo barulho no local, transmitindo claramente nos ouvidos de todos. O local originalmente barulhento ficou imediatamente quieto. Que forte controle! Gu Yuan pensou secretamente, para transmitir a voz claramente daquele barulho para os ouvidos de centenas de pessoas. Um período de fundação geralmente não consegue fazer isso. Este ancião aparentemente velho é definitivamente um especialista oculto. Aquele ancião olhou para a multidão que havia se acalmado e assentiu satisfeito. Bem-vindos a todos ao meu pavilhão Vambal. Eu sou Zhou Shun, o leiloeiro deste leilão. Depois que Zhou Shun terminou de falar, uma risada alegre de repente veio do primeiro camarote VIP na casa de leilões. Ha ha ha! Eu não esperava que o velho Zhou presidisse este leilão.
Parece que este leilão definitivamente valerá a pena a viagem. Irmão Lin, não se preocupe, este leilão certamente o satisfará. Com certeza valerá a pena a viagem. Irmão Lin, fique tranquilo sobre este leilão. Com certeza tem muitas coisas boas que irão agradar a todos. Zhou Lao disse sorrindo. Pessoas da mansão do Lorde da cidade? A expressão de Gu Yuan ficou solene. Camarote número 1. Sempre pertenceu ao pessoal da mansão do Lorde da cidade. Se o pessoal da mansão do Lorde da cidade não vem, fica vazio. Inesperadamente, desta vez, o leilão não só tem Zhou Lao, uma potência como essa para presidir, mas também o pessoal da mansão do Lorde da cidade veio. Pessoas que podem chamar Zhou Lao de irmão, também não devem ser simples, o leilão do pavilhão Vambal. Embora a influência seja grande, afinal acontece uma vez por ano, antes o pavilhão Vambal realizava leilões. Os leiloeiros eram cultivadores comuns do estágio inicial de Juji. O pessoal da mansão do Lorde da cidade nem sempre vem, parece que este leilão não é simples. Talvez haja algum tesouro importante para ser leiloado. Gu Yuan caminhou um pouco, pensando sem rumo. Gu Xuanji balançou a cabeça, mesmo que haja algum tesouro importante para ser leiloado. Não tem nada a ver com você, embora você tenha ganhado muitos lanches nesse período. Mas comparado com aquelas grandes famílias, ainda está muito longe. E mesmo que você tenha lanches suficientes, você não se atreve a licitar. Não vá acabar não conseguindo o tesouro, mas se envolvendo. Depois que Zhou Lao respondeu à mansão do Lorde da cidade, ele disse novamente, agora todos. Basicamente todos chegaram, agora vamos começar o leilão, o primeiro item. Zhou Lao tirou um escudo do anel de armazenamento e disse, isto é refinado com a carapaça da tartaruga Xuan Shui. Uma arma mágica de alto nível, usada no estágio final de refinamento de Qi. Pode resistir a um ataque de um cultivador do estágio inicial de estabelecimento de fundação sem quebrar. O preço inicial é de 800 pedaços de lanche, e cada lance não deve ser inferior a 10 pedaços de lanche. Depois que Zhou Lao terminou de falar, os olhos dos cultivadores no estágio final de refinamento de Qi brilharam. A diferença entre o estágio final de refinamento de Qi e o estágio inicial de estabelecimento de fundação é muito grande. Com este escudo de carapaça de tartaruga, embora ainda seja muito perigoso enfrentar o estágio inicial de estabelecimento de fundação. Afinal, os cultivadores do estágio de estabelecimento de fundação não podem usar apenas um golpe, mas pelo menos não serão mortos instantaneamente. Mas ao ouvir o preço inicial de 800 pedaços de lanche, eles imediatamente perceberam. Armas mágicas de alto nível, geralmente custam cerca de 1000 pedaços de lanche, mas são armas. Armas ofensivas comuns, geralmente armas defensivas são mais caras do que armas ofensivas. Cerca de 50% mais caras. Este escudo de carapaça de tartaruga, o preço inicial é de 800 pedaços de lanche. O preço final pode até dobrar. Cultivadores casuais comuns no estágio final de refinamento de Qi, trabalhando duro todos os anos, só conseguem economizar cerca de 100 pedaços de lanche. Diante deste escudo de carapaça de tartaruga, só podem olhar, mas cultivadores casuais comuns não podem pagar, grandes famílias não podem pagar, 850 pedaços de lanche. 900 pedaços de lanche, 1000 pedaços de lanche, num piscar de olhos. O preço chegou a 1000 pedaços de lanche, e ainda não mostra sinais de parar. No final, alguém o arrematou por 1900 pedaços de lanche, este preço é um pouco alto. Mas não é muito alto, afinal este escudo de carapaça de tartaruga é melhor do que uma arma mágica defensiva de alto nível. Zhou Lao, vendo o sucesso do primeiro item leiloado, acenou com a cabeça sorrindo, em seguida, leiloou muitas coisas, armas mágicas, ervas espirituais, pílulas medicinais, etc., mas nenhum foi tão bom quanto o primeiro item leiloado.